Hoje é dia de Eu Acredito Podcast! Estamos ligados aqui na Bahia, Porto Seguro. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Hoje é quinta-feira e é dia de Eu Acredito Podcast. Estamos aqui em mais um episódio daquilo que já se tornou comum nas nossas noites de quinta-feira. Você aí no seu estado, na sua cidade, ou aqui em Curitiba mesmo, mas dentro da sua casa, porém estamos conectados através dessa rede social para um tempo bom de bate-papo, de edificação espiritual, de estudo bíblico e também de compartilhar de experiências. O meu pedido é que se você chegou aqui, fique conosco, compartilhe este link aí para geral, dê o seu like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é interessante, é relevante e mande para mais pessoas. Me ajude, pelo amor de Deus, que eu quero crescer esse canal e eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. E hoje a nossa mesa aqui ela está recheada. Até o momento, não de petiscos, porque daqui a pouco o Fogo na Brasa vai estar trazendo para a gente o petisco aqui. Mas está recheada de gente boa de Deus, de amigos, de pessoas queridas. Ao meu lado aqui, à minha esquerda, que não seja de forma profética, né? Que é de esquerda, mas à minha esquerda está o Danilo Shoa. Danilo Shoa, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, meu amigo. Sempre por aqui me convidando de intruso, mas é sempre bom estar por aqui, viu, meu mano? Maravilha, uma honra mais uma vez ter você aqui comigo, Danilo. E à minha esquerda também, um pouquinho na minha frente, está o meu amigo, o Alisson, para participar conosco deste momento agradável, de bate-papo, que seja espiritual, tá, Alisson? Não vai carnalizar o negócio aqui, não. Seja bem-vindo. Ô, meu querido, obrigado. É um privilégio estar com vocês aqui nesta noite, participando desse momento ímpar. Fico feliz. E vamos aí, né? Não é esquerda não, tá? Não é não? É não. É direito. Rapaz, que voz, né, rapaz? Você viu? Ele falou ao pé do meu ouvido. Mas está aqui à minha direita, especificamente na minha frente, o nosso convidado, porque os outros é tudo intruso. É brincadeira, sou convidado também, mas o nosso convidado de honra aqui, lá da cidade de Brasília, DF, Pastor Neto Andrade. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Meu amigo Fábio, obrigado pelo convite, ladeado aqui pelo Alisson e o Shoa, cara, com um sobrenome pesado, mas estou muito feliz em compartilhar esse momento com vocês, sei que é um momento bom, profético, e também que nós estaremos aqui fazendo uma interação bem legal. Deus abençoe. Que maravilha! Nós estamos dando início ao nosso Eu Acredito Podcast. Você dê o like aí, pelo amor de Deus, faça esse trem aí subir, a plataforma entender que o nosso conteúdo é bom e manda para geral. Gente, hoje nós vamos ter aqui um compartilhar de experiências com o pastor Neto Andrade. Para quem não o conhece, geralmente quem o conhece sabe que ele é pastor. Ele está mestrando em Direito pela... Não sei se eu vou conseguir falar, mas é isso, ó. Must University. Especialista em Teologia e Interpretação Bíblica pela Fabapar. Advogado, formado em Direito pela Unip. Graduado em História pela Uniaselv. Bacharel em Teologia pela FATER, né? Acertei? Olha aí, ó. Capelão internacional pela Unipas, diretor e fundador da Escola Brasileira de Ciências Teológicas, professor da Academia de Pregadores em Hebraico e Exegese do Antigo Testamento, ex-servidor público do Distrito Federal, escritor e evangelista pela Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, Brasília, no Distrito Federal. 2 horas depois. Mas puxou a capivara toda. 2 horas depois. E aí, Léo? Eita. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Chegou o mistério aqui. Olha só, gente. Fomos presenteados aqui mais uma vez por um petisco que ainda não terminou, eu acho. Pelo Fogo na Brasa. Olha aqui o Fabrício. Toda quinta-feira. Sushi de boi, para quem não come, ele tem um... Meu Deus do céu. Maravilha, hein? Mais um.
Mais um trem aqui, velho. Eu vou te falar um negócio, viu? Aonde eu vou, as pessoas falam assim, quando vai me levar lá no seu podcast? Aí eu falo, não, eu tô com uma programação aqui. Não, mas não precisa estar na programação, não, só quero comer o petisco. Acredita? Mas, gente, que prato é esse aqui? É uma costelinha no barbecue, tá? De porco, bem gostosa, bem Deixa eu ver. gordinha, bem temperada. Deixa eu ver se tá gostoso. Tá, pode. Acho que é com o guardanapo melhor, já lambuza tudo, já. Tá? Pode, fica à vontade aí. Rapaz, Olha. isso é coisa de crente mesmo, Neto. Pegar um pratinho pra você. Parte daqui. Tá bom, hein? Mais nada. Tá bom, né? Quer também, né? É lógico que é bom. É aquela ali, é uma pimentinha. Muito bom, velho. Toma cuidado com aquela ali, que é pra macho. A qual? Nossa, amarela, tá? Tá vendo, Alisson? Não pode comer, não. Mas já, olha, só assim. É esse cara. Bagunçando, né? Gente, olha só. Maravilhoso tudo que o Fabrício serve pra gente aqui através do Fogo na Brasa. Toda quinta-feira vocês podem seguir o perfil deles no Instagram. Fogo na Brasa Oficial. Isso. É isso, @Fogo na Brasa Oficial. Cara, você vai fazer uma reunião, vai fazer um encontro com jovens, uma reunião de obreiros, enfim, vai envolver pessoas e tá com dificuldade para cozinhar, sem saber o que fazer, está sem inspiração, contrate o Fabrício. Ele leva pronto de casa, ou se você tiver uma cozinha aí, ele leva uma equipe para fazer a partir da sua cozinha. E vale muito a pena. Se você entrar em contato ali no @oficial Fogo na Brasa e fazer um orçamento, você vai ter 10% de desconto, segundo a minha palavra. Obrigado, Fabrício. Deus abençoe. Esse que eu te digo de mim mesmo. Então, 2 horas depois, né? Mas assim, esse currículo, ele é admirável. Eu talvez... Eu sou mais novo do que o senhor, não parece? Mas eu sou mais novo. É porque existem pessoas assim que não aparentam ter idade. Quantos anos tem? 39. 39. Olha aí, ó. 9 anos mais é que eu. Mas tá novo, né? Mas que currículo admirável. O cara passou a vida toda estudando, não foi isso? Assim, na verdade, porque eu comecei realmente cedo, né? Depois de terminar o ensino médio, eu praticamente já ingressei na universidade de História, bacharelado. E aí foi quando, juntamente, veio o ministério, né? Realmente, o meu coração ardeu pelo ministério e veio a vontade de fazer teologia. Mas as condições realmente muito precárias. E Deus foi dando graça e a gente foi terminando, concluindo alguns, deixando outros para trás também. É muito importante falar que você tem um currículo muito positivado, porém, no caminho, a gente tem os fracassos também. Sim. Né? As derrotas que vão acontecendo, mas eu sempre tive essa ideia de um dia eu vou chegar, eu quero, entendeu? Botei isso na minha cabeça e sempre muito incentivado pelo meu pai, né? Pela minha família, e foi dando certo. Mas aconteceram alguns percalços aí para que até aí chegasse. Né? E como é que foi? Eu sei que para ter um currículo desse, teve um momento que tu teve que conciliar trabalho, ministério, família e o estudo. Entendi. Como conciliar tudo Na isso? verdade, assim, Fábio, a primeira faculdade que eu ingressei foi a Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Eu nasci em Bacabal, no Maranhão, uma igreja muito boa, abençoada. Ali eu me envolvi com a obra de Deus de coração mesmo, sabe? E aí o que acontece? Eu tinha arrumado um emprego numa loja, que eu não vou falar o nome, a não ser que patrocine aqui, né? Que Pelo não pode amor de falar Deus, o nome né? da loja, tá? Mas fica a dica. E tinha passado para ser vendedor nessa loja. E ao mesmo tempo eu passei no vestibular. Eu falei com meu pai, ele falou, vai para São Luís que lá eu vou sustentar você. E aí foi quando eu ingressei na faculdade de História, bacharelado, porém foi o tempo que o ministério também veio. E eu tive que fazer uma escolha e não tive dúvida, escolhi o ministério. Comecei a viajar pelo Maranhão, pregar e literalmente abandonei a faculdade de História, por entender que era um tempo de Deus para o meu ministério. Então, eu solteiro ainda, fiquei aí dos 17 até os 25 anos aí, rodando o Maranhão até casar. Mesmo assim, eu continuei viajando. E aí foi quando eu consegui concluir essa faculdade que eu tinha deixado pela metade, que era de História, pela Uniaselv. Sim. Que abriu um núcleo em São Luís. E eu falei, agora é o momento de eu concluir essa faculdade. Consegui concluir. Só que eu já estava fazendo teologia também. Aí foi quando eu conciliava História, teologia e as viagens. Entendeu? Realmente, concordo com você, muito difícil. Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um horário muito programado. Disciplina, né? Essa que é a verdade, você tem que ter uma disciplina. E isso foi bom para mim, apesar de ter sido muito
sofrível, foi difícil, não vou mentir para você que foi fácil, foi muito difícil. Mas Deus foi dando graça. E foi quando eu terminei a Uniaselv, terminei a faculdade de História, depois terminei a faculdade de Teologia, e aí fui me especializar por conta própria, né, autodidata, em hebraico. E a coisa começou a acontecer. E sempre o desejo também de fazer direito, mas isso aí é uma história que já é um pouco mais recente, de 6 anos atrás. Foi quando minha esposa entrou para psicologia e eu também consegui ingressar em direito. E aí outro problema. Por quê? Eu precisava viajar também para pregar. Sim. E fui conciliando. Tu disse que por trás do currículo positivo também tem as histórias de fracasso. Pontua aí uma história de fracasso. Quando eu falei fracasso, por exemplo, você sabe que o ministério ele tem os seus desafios. Então, hoje eu glorifico muito a Deus onde eu estou, não por merecimento, mas por graça de Deus. Mas quem nunca já dormiu numa rodoviária? Então, eu tenho 39 anos, Fábio, eu comecei com 17 anos a pregar. Então, se você contabilizar aí, eu tenho 20 anos, ou mais de 20 anos pregando a palavra. Então, já fui muito abandonado em rodoviária, entendeu? Então, fui muito humilhado em algumas igrejas, não pelas igrejas, mas, infelizmente, por alguns líderes despreparados que não sabiam muito lidar com a questão do pregador itinerante. Então, na minha época, ainda era meio complicada essa questão do itinerante, do pregador que chega convidado. Entendeu? Então eu sofri muito na minha caminhada, entendeu? Como eu falei para você, de passar necessidade, de ir com a passar de ida e confiando que lá viria a passar de volta e terminar o culto e a pessoa, olha, tem R$5 aqui, dá? Eu digo, dá para... Dá para comer uma coxinha e voltar a pé. Exatamente. É aí que nasce o que eu te falei. Então, poxa, eu larguei a faculdade de História para me dedicar ao Evangelho. Entendeu? Mas eu não vou mentir para você, o Evangelho foi algo que na minha vida sempre me impactou muito. Sim. Sabe? Eu sempre fui muito motivado. Tanto que meu pai, ele me incentivava a ir para o ministério, pregar, mas ele sempre falava, olha Paulo, ele é pregador, mas tem cidadania romana. Ele precisa disso aqui, entendeu? Então meu pai sempre foi muito de me incentivar e brigar comigo mesmo, nesse sentido, sabe? Então, quando eu falo de fracassos, é nessa ideia, né? De muita frustração, de muitas dores, né? Exatamente, os problemas que a gente passa, né? De ter que largar algumas coisas em prol de um sonho, né? De pregar. Eu sou daquela leva que você assistiu o pastor Gilmar Santos, queria imitá-lo, né? Eu sou dessa leva aí, entendeu? E ficava olhando os DVDs dos Gideões, dizendo, mas uma época muito top, você sabe disso. Uma época que influenciou muita gente, né? Meu Deus do céu. Muita gente. A gente ficava ali no cassete ainda, né? Hoje é fácil, você coloca no YouTube, é muito fácil. Realmente era aquela fita cassete lá, você colocava no videocassete. Mas a sua história aqui, ela é bastante interessante, porque mesmo tu pregando e portas se abrindo, chega um momento que tem essa percepção, eu já estou como um pregador bem-sucedido. Geralmente, quando isso ocorre, ou ocorreu com muitos pregadores, muitos abandonaram os estudos. Tem pregadores que nem concluíram o ensino médio, porque na percepção ele teve na sua mente a percepção que estava com o ministério bem-sucedido e não precisava continuar os estudos, que o ministério ia levar ele à realização dos seus sonhos, a realização dos seus interesses, das conquistas, dos altos e ideais. Mas você foi diferente. Você deu continuidade aos estudos, conciliando o ministério, as agendas, aos estudos. Mas chegou um momento em pensar em que não precisava continuar estudando? Assim, decisivamente, eu nunca pensei em largar tudo. Eu pensei em momentos. Eu tentava explicar isso para as pessoas. Olha, a decisão que eu tomei agora de abandonar o meu curso é porque eu sei que era um momento. Eu fui chamado por um tempo. E aquele tempo ardia. É como se a voz do Eterno dissesse. É o momento. Que é aquele momento ministerial que você sai plantando. E outra coisa, começou aqueles convites ali no Maranhão, nos congressos de mocidade, e começou a acontecer. E aquilo foi ardendo em meu coração. Porém, eu sempre tive sonhos paralelos. Por exemplo, a advocacia era um sonho que eu tinha. Uhum. Eu tenho uma inspiração de casa. A minha prima ela é procuradora do município de São Luís e o marido dela é juiz federal. Então, sempre serviu para mim como uma inspiração. Entendeu, Fábio? Nesse sentido. Agora, eu penso que a pergunta ela não é tão simples de responder. Uhum. Né? A tua pergunta não é simples. Por quê? A gente sabe que o ministério ele é formado por extirpação de alguns sonhos. Olá, o cá. Sim. Por isso que eu falei, o meu primeiro abandono foi necessário para que esse tempo se cumprisse,
Porém, uma coisa eu vou te falar, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu sempre fui oportunista nesse sentido. Apareceu o Ponto da Grego, eu estudo. No meu tempo, mas eu estudo. Mesma coisa de direito. Né? Direito foi uma decisão, mas eu estava um pouco mais, digamos, estabilizado em agenda, com os convites no final de semana. Então, eu fiz direito presencial 5 anos como pregador itinerante. De segunda a sexta. Presencial? Presencial. Na Unip, lá em Brasília. Entendeu? Então, saindo de manhã cedo, indo para a faculdade, voltava. Obviamente que alguns convites, que eu chegava segunda-feira à tarde ou à noite, é como eu falei, há um jogo de cintura. Professor, eu vou faltar tal, mas você tem como antecipar uma matéria ou eu tenho que fazer um trabalho? Então, tem todo esse jogo de cintura. Então, sempre foi assim. É o que eu falo para essa geração, pelos alunos que eu tenho também, eu falo, gente, ó, se der para conciliar, concilie. Se der para conciliar, concilie. Seria o conselho que eu dou para essa turma. Porque, às vezes, eles veem no ministério uma sobrevivência, entendeu? Acabam, inclusive, infelizmente, transformando o negócio. Opa, peraí, eu preguei hoje. A situação financeira foi essa. E se eu trabalhar o mês todo, eu não vou ter isso? Então, peraí, aqui é melhor. Então, ele esquece, às vezes, da voz que o chamou e passa ao eco do financeiro. Então, isso é um problema. Então, o que eu falo? Se conseguir fazer as duas coisas, é melhor ainda. O ministério pode se tornar e ser, de fato, uma profissão? Não. Aí, no caso, profissão, não. Não pode, não tem como. É impensável. O ministério, do próprio termo, né? Quando você vai analisar os termos, tanto no grego como no hebraico, primeiro ele é dado por Deus. Eu acho bonito quando o senhor fala a palavra no original, né? Como é que é o ministério no grego? A primeira palavra que você vai ver, ministério, é diaconia. Diaconia. Mas como é que fala diaconia em grego? Do jeito que tá falando. Diaconia mesmo? Eu achei que havia um mistério. Não. É que eu falo o homem, velho. Ele escutou muito no culto. Não, mas isso é interessante Ele porque empolgado, a palavra diaconia, ela aparece exatamente onde você tem a expressão ministério. É a que mais aparece. Ela está presente ali. Né? E a expressão vem acompanhada por exemplo, algum substantivo como servo, aí sim que é a expressão grega doulos, que é alguém que não tem o domínio sobre si, ele entrega a sua dependência a Deus. Então, qual que é o problema? Segundo a tua pergunta, quem é o patrão, em tese, de quem transforma o ministério em profissão? Deus. Entendeu? Mas qual? O mamon? Esse que é o problema, entendeu? Esse é que é o problema. Então, assim, o ministério é o seguinte, o ministério ele tem todo um contexto espiritual. Não dá para brincar com isso. É por isso que o púlpito tem vomitado muitos pregadores. Muitos de nós fracassamos por isso. Quando eu entendo que o ministério é o supridor e não Deus que dá o ministério. Isso é um problema muito sério, Fábio. Isso é um problema muito sério. Então, preciso olhar o ministério com o fogo que arde no meu coração. Ministério é chamada, né? Por exemplo, quando Paulo dizia, eu fui chamado não segundo a vontade de homem. Paulo falou assim, eu fui comissionado não por homens. E a gente sabe quem era o Paulo. O grande erudito, poliglota, uma mente multicultural. Paulo tinha uma mente filosófica da Grécia, tinha uma mente de direito romano e tinha uma mente da lei mosaica. Então, Paulo era um homem totalmente preparado, aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Olha só, Paulo era a bola da vez. Então, Paulo estava sempre preparado para ir para o Supremo Tribunal Federal, famoso Sinédrio, lá de Israel. Entendeu? Então, quando Paulo vê tudo isso, o que ele diz? Olha, tudo que parecia para mim ganho, se tornou em nada. Por quê? Pela cruz, pelo ministério, pela obra que Deus tem na minha vida. Então, eu penso que é questão de prioridade. Sim. Se eu vou para o ministério pensando que é a forma que Deus vai suprir, eu tenho um problema. Agora, se eu vou para o ministério já conhecendo Deus supridor, tá tranquilo. Essa que é a diferença. Dentro desse tema aí, existe até uma palavra de Paulo. Todo trabalhador, todo aquele que trabalha, todo profissional, ele tem uma recompensa, sim ou não? Perfeito. O profissional trabalha por uma recompensa. Então, quando Paulo ele diz que aquele que prega o evangelho, alguma coisa assim que me falha a memória, que viva do evangelho, falando a respeito dele ter uma recompensa por estar pregando o evangelho. Isso não seria uma profissão? Não é profissão. Como eu te falei, a questão espiritual é o princípio que você acabou de falar. Por exemplo, quando Paulo fala isso, ele também se reporta aos que ensinam. Quem ensina e preside, dobra o honorário. Sim. Para você ter ideia. Então, se você quer, dobra o salário. Por quê? Porque, na visão de Paulo, a igreja que é espiritual, entende a chamada espiritual de quem vai cuidar dela. É simples assim.
Ou seja, aquilo que o pastor recebe não é uma espécie de salário, mas é um cuidado que Deus tem para a sua vida que vem da própria igreja. Porque quando você fala assim, profissão, não há como eu falar que isso seja profissão, porque a gente sabe que o profissionalismo tem um problema. Trabalha com a repetição. Eu não preciso todo o tempo estar... Por exemplo, se você é um vendedor, cara, vai chegar um momento que você não precisa mais nada. Não, eu já sei vender. Sim. Qual que é o pregador que pode falar? Já sei pregar. Já sei ensinar. Já sei pastorear. É um crescimento diário. Aí entra no automático, né? né? Exatamente. O problema é esse. Tá? Então, assim, a recompensa, seja do profissional, seja de que é chamado, beleza, você pode chamar de recompensa, é o que Cristo chama de honorários, né? Ele pode ter o honorário lá, o que nós chamamos de salário. O obreiro é digno do seu salário. Tranquilo, essa que é a ideia mesmo, do salário, do honorário, daquilo que ele faz. Agora, qual que é a motivação com que eu recebo isso? É por profissão ou por amor? Há pessoas que trabalham, mas não gostam. Entendeu? Ou seja, por que você está ali? Então, eu sempre falo, é a motivação. Estarão dois no campo. Um será levado ou deixado. Estão fazendo a mesma coisa. E por que um fica e o outro vai? Se estão fazendo a mesma coisa. Motivação. Motivação. Qual que é a motivação que você prega? É porque depois do culto tem uma oferta? Acabou. Não tem mais ministério. Tem profissão. Já que nós estamos nesse tema aí, então, e cobrar para pregar? Ih, rapaz. Você quer? Mas vamos lá. Estamos dentro Vamos do lá. tema. Rapaz, Vamos lá. É certo, errado cobrar para pregar? Princípio de honra. Qual é a diferença de você cobrar para pregar para você e você exigir um princípio de honra daquele que te convida? Eu entendo o seguinte. Há uma frase, eu também não vou citar agora a pessoa, porque devido a uma situação que está acontecendo, ele sempre fala o seguinte: a igreja, apesar de eu ter alguma dificuldade com o que ele fala assim, a igreja miserável gera o mercenário. Sei quem Você é. sabe de quem que eu estou falando, né? Mas vamos evitar aqui. Sim. Né? A igreja miserável, não é a igreja miserável, é quem está na frente da igreja, que não Verdade. entende a chamada da pessoa. Eu até falo assim que quando você convida um pregador, um cantor, você está terceirizando o que você tem que fazer para a igreja. Quem tem que pregar para a igreja é o pastor. Verdade. Entendeu? Quando ele chama o evangelista para a igreja, ele tem que compartilhar das bênçãos espirituais e bênçãos materiais que ele recebe da igreja com que ele convida. Isso é tranquilo, isso inclusive está num texto dos mais antigos dos apóstolos de Cristo, que é a Didaquê, ou a Didarrê, que já mandava honrar profeta. Entendeu? Agora, é o que eu falei para você, a motivação. Enquanto você tem, às vezes, um mercenário que vai fazer o convite, porque ele também sabe como é que funciona, tem um cara que vai cobrar. O que eu acho, eu não acho ruim, nenhuma dificuldade, se eu te convido lá para Brasília para pregar, Fábio, a gente pode te ajudar como? Não, Neto, fique à vontade. É mais ou menos assim, por exemplo, que eu trabalho. Né? Ele está aqui, eu tô aqui, ele sabe que eu não estipulei nenhum valor para ele. Ó, eu só vou por tanto. Eu não faço isso. Entendeu? Só vou por tanto. Cara, a palavra não é minha, o nome não é meu, quem cura não sou eu. Cara, nada é meu. Eu estou usando algo que é de Cristo para benefício próprio. Agora, a gente sabe que tem como eu falei, a insensibilidade de alguns líderes aí que eu queria puxar o outro lado. Né? Mas é injusto o que o Alisson está fazendo com o senhor. Ele te trouxe lá de Brasília, entendeu? Não. Entendeu? O Alisson é abençoador. Trouxe de Brasília. É abençoador. Trouxe um podcast. É abençoador. Agora, hoje é o seu dia, viu, cara? Agora Também pegou para Cristo se hoje. você é pregador, você sabe que tem igreja que, inclusive, tem algumas pessoas que, quando vão ligar para você, eles são muito sensíveis. Neto, como é que eu posso te ajudar? Aí a minha esposa sabe como é que eu sou. Sou meio ruim para isso. Aí eu falo, pastor, eu não sei. Aí ele fala assim, Neto, como que estão fazendo com você? Entende? Então, assim, tem todo um tipo. Mas eu sempre tento, e te falo de coração, não profissionalizar isso. Porque eu sei que no dia que eu profissionalizar isso, vai dar problema para mim. Inclusive no juízo final. Eu quero ir para o céu, amigo. Sim. Eu quero ver Cristo, entendeu? Eu quero ver meu pai que padeceu na pandemia lá. É uma questão mais escatológica, mas não vou entrar. Mas eu quero ver pessoas, entendeu? Então, eu penso que a seriedade com que você faz a obra é que determina o seu caráter. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe, infelizmente, né, de cantores que absurdamente falam, eu vou por 50 mil. Rapaz, como é que tu faz isso com uma igreja, cara? Que tem um sonho de levar. Tem alguns pregadores que são inacessíveis. Eu fico... De verdade, cara. É outra coisa, menos evangelho. Porque se você ler C.S. Lewis ou ler Bonhoeffer, e eu falo ler o próprio Cristo, você vai ver que é um evangelho esquisito. O Lewis chama que é o famoso evangelho água com açúcar. Sim. O Bonhoeffer fala que é a graça barata. E Cristo fala que são hipócritas.
Entendeu? Então é complicado. É aquela questão do 8 do 80, é o que eu falei. Há líderes insensíveis. Convido o show, cara, vai lá na nossa igreja, nos abençoe. Rapaz, a igreja tem condição de abençoar esse camarada. Não vou fazer isso. Não vou, gente, vamos aqui, vamos pagar o aluguel desse mês dele, vamos pagar, vamos ajudar, entendeu? Vamos honrar ele, vamos honrar, que é o que você falou, o princípio de honra. Princípio de honra. Eu tô dentro desse pensamento. É como o senhor ressaltou e ressaltou muito bem. Chamar a igreja de miserável Rapaz. é você bater na noiva do Não cordeiro. existe igreja Não miserável, existe. não existe. Mas existem pessoas que estão à frente da igreja que não carregam consigo esse princípio de honra. Igrejas que até têm condições. E outra coisa, há muita dois pesos e duas medidas, Pois é, sabe? esse é um outro problema. Essa inversão. Isso é triste, viu? A gente sabe que tem igreja que te convida para o mesmo evento que vai trazer um renomado e, cara, você não pode se menosprezar. Você sabe do depósito que Deus tem na sua vida. Aí você sabe que vão abençoar o renomado com X e, infelizmente, vão te menosprezar pela forma que vão te honrar com a oferta. O que você faz? Agora você vai virar. Eu vou virar entrevistador. Não, Agora O que o amado. Amado. No máximo, não, eu já passei. é que eu vou fazer essa pergunta pro senhor. Então, Não, o senhor chegou aqui, assim, o senhor falou que os momentos de fracasso, eu o passei seu uma botão situação foi dessa. essa. Eu passei uma situação dessa muito e fiquei triste. Pergunta né? alguma coisa aí que eu quero comer, velho. Não, porque nesse ponto eu tenho coisas importantes. Eu passei numa situação dessa e fiquei triste, né? Na verdade, um pregador famoso, midiático, furou no evento, famoso furo, e entraram em contato comigo. Eu estava na região. Neto, você tem como atender? Tem. Olha, o fulano, a gente vai fazer tanto por você. Também. Como é que você ia fazer pelo outro? Era o dobro, cara. Entendeu? Então, é o que eu falo. Não é o dinheiro. Que se vai dar R$50 para você, tranquilo, eu recebo. Tem igrejas que eu prego por isso. Eu vou pela gasolina. Eu vou com o maior amor e carinho. O pessoal do meu campo sabe como é que eu trabalho lá. Rapaz, olha, Neto, é muito difícil você tá pregando pelo Brasil, em congresso. Não, meu irmão, se você me levar e puder me dar só a gasolina, é o que você pode fazer. A pergunta é o que você pode fazer? Então pronto, acabou. Agora, é nisso aí que eu trabalho, entendeu? É isso que entra o princípio de honra. Existe uma igreja pequena, que a gente sabe que é simples, que a pessoa fala bem assim, aqui nós não temos muita condição, mas o que nós podemos honrar a tua vida é com isso. Você consegue vir? Tudo bem. Agora a gente sabe de igreja que tem condição. Tu vai ali na quinta, domingo, tá estampado no outro cara, e aí... Enfim, a gente sabe que a gente vai ser menosprezado. Só que aí não entra o detalhe. Voltando, fazendo um gancho com a fala inicial do pastor. A motivação, né? A gente não corre um risco de entrar com esse pensamento. Vai honrar, por exemplo, vai honrar o fulano que é renomado com X, mas ele, querendo ou não, galgou alguma coisa ali, Tem uma história, né? Tem uma história. E a gente... ficar nesse pensamento, vai honrar com X, vai fazer X pro fulano, pro Beltrano, e a gente não se atrapalhar. Eu concordo com você. É isso que eu quero chegar, é a motivação. Porque é aí, a comparação, a gente não não pode comparar. Exatamente. Porque aí, fechou, um exemplo, o Shoa. O Shoa vai para um evento e eu vou na sexta, o Fábio, renomado, tá no... Renomado pregador. Não, exemplo. Não, Aí vão abençoar o Fábio com 3x, e eu com meio X. É porque o 3x pediu 3x. E tu não se... Não, aí eu não... você entendeu? O 3x chegou a 3x, aí eu me comparo ali, aí eu não vou, não faço e acabo... Essa mentalidade. O que levou esta geração, pastor? É por isso que eu te falei. A gente adoeceu a geração com o pensamento dessa recompensa, que já não é mais recompensa. Virou mérito das pessoas. Eles acabam... E Jesus falou sobre isso. Olha, você já recebeu o seu galardão. Entendeu? Eu não vou mentir para você. Eu não estou aqui para ser mais que... Pelo contrário, eu tenho muitas falhas, minhas dificuldades. Mas nessa caminhada de 21 anos, esse sentimento hoje arde no meu coração. E eu falo por mim. Eu coloquei no meu coração de não colocar valores para ir em lugar nenhum. Entendeu? Obviamente que a igreja, quando eles ligam, eles já falam, Neto, a necessidade, como é que funciona? Eu falei, meu amigo, fique à vontade. O que você pode fazer? É isso, acabou. Porque eu tenho esse medo que você tem. De eu ficar, mas peraí, se fulano vai pregar lá, ele vai pedir tanto. Por que eu vou? Entende? Eu tenho medo disso. Eu acho uma linha tão tênue que eu falo, Jesus, eu fecho isso se o senhor não for comigo. Entende? Eu entendo esse posicionamento do senhor, é o posicionamento que eu tenho também. E é verdade que esse tempo a gente mercantilizou. Tanto as denominações
quanto os pregadores, eles mercantilizaram o chamado e o ministério. Acaba sendo uma troca de favor. Você compartilha com a denominação o depósito que Deus fez na sua vida e, ao mesmo tempo, a denominação te abençoa de alguma forma. Então, infelizmente, está mercantilizado e a gente tem que tomar cuidado para a gente não se corromper e não se deixar levar por essa onda. Se nós pegarmos os nossos pais na fé, eles iam pregar apenas pelo sentimento de querer alma, desejo por almas. E nós não podemos perder este sentimento. Será que não é por isso que Deus fazia muitas coisas extraordinárias através desses homens? Eu até acredito que uma coisa não está linkada à outra. Porque Deus vai continuar usando. E dons não testificam de caráter. O dom, a palavra carisma, odoro no grego, é um presente. Deus usa quem quer. Inclusive Jesus falou, naquele dia, muitos falarão, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome fizemos muitos milagres e maravilhas. Tudo e bem, aí que por quê? entra os mercenários. Aí é que está a questão. A questão não é se Jesus continua operando ou não. Eu volto para a ideia com que motivação eu faço isso. Aí sim eu concordo contigo, a motivação daquela turma era outra. Entendeu? A coisa parece que era movida mais por paixão, mais pelo fogo. Mas assim, eu penso que é uma linha muito complicada, porque é o que eu te falei, líderes insensíveis, Sim. Pregadores despreparados, Tem sempre os dois para lados. lidar com a frustração de saber que aquela oferta, aquela dádiva que a igreja está dando é aquilo que o Deus, inclusive, está testando no seu coração. Tem muita coisa. Mas, pastor envolvido. Neto, mas uma coisa é o senhor hoje falar assim, olha, pode fazer o que está no coração de vocês, me abençoe conforme vocês... Uma coisa é o senhor, conhecido nacionalmente aí, professor, exegeta, mestre da Academia de Pregadores, muitas EBO no Brasil. Outra coisa é eu. Fábio, mas eu acredito, sabe o quê? Jamais. Entendeu? Eu não vou nem falar no que foram me Você, buscar. Wallace. Eu não vou nem falar em que nave que eu vim pra cá. Não, mas é verdade, uai. Não, Mas saber que Não, mas o hoje... senhor sabe que tem essa inversão de valor. Hoje as pessoas valorizam muito quem tem. As pessoas valorizam quem tem um bom número de seguidores, quem vai atrair uma massa para o seu evento. Aí as pessoas valorizam, dão até a alma, entendeu? Isso é verdade. Dão até a alma. Não é o meu caso. Vou trazer ele porque vai trazer gente pro evento. Realidade. Aí o cara tá pedindo quanto? X. Não, a gente consegue tirar tudo aqui. Infelizmente. E detalhe, eu acho que o problema não é nem essa questão de a quantia, porque a igreja vai fazer o que ela quiser. Se eu sou pastor e tiver assim, gente, eu vou hoje dar 10k pro show. Acabou. Eu sou pastor da igreja, eu posso fazer isso. Mas a igreja, entendeu? O problema é que quando você, às vezes, entra em contato, e aí, ou seja, assessoria, ou a pessoa fala assim, é tanto. Mas você consegue fazer menos? Não, é tanto. Mas, não, é tanto. Entendeu? Essa é a minha preocupação. Por isso que eu falo assim, cada um vai falar por si. Inclusive, se trouxesse alguns amigos aqui, eles estariam defendendo uma tese tranquila. Entendeu? Pra gente encerrar esse tema aqui, é errado ou não cobrar pra pegar? Pra pregar? Não, mas ficou claro aqui. Ficou claro? Para mim ficou claro. Para mim, você estipular que só vai, portanto, não é só errado como é pecado. Agora, se a igreja pode fazer e quer fazer, e quando eu falo igreja, eu falo do pastor sensível, que entende a necessidade, entendeu? Do pregador, do cantor, convidou, foi uma bênção, e rapaz, vamos... E eu não vejo nenhum problema também em te convidar e te falar assim, Neto, você acha que consegue fazer isso aqui? Eu não consigo, mas assim, a nossa igreja consegue fazer isso aqui, vai te abençoar. Não, pronto, acabou. Eu penso que é isso aqui. Porque não foge da tua motivação, se não pecou na motivação. Eu estou indo para pregar e Deus está cuidando de mim, Deus está usando uma igreja para cuidar da minha vida. Entendeu? Então você vai tranquilo. Então, simplificando, o pregador que ele pode ir e não vai por causa do valor, ele peca. E a igreja também que pode abençoar e não abençoa, acaba pecando também. Pronto. Resolvido. Mas enfim, nós conhecemos o Neto aí como professor de hebraico, grego, tantas graduações, tantos canudos que foi falado aqui, mas e o Neto mesmo, como pessoa, como ser humano, quem é? Eu sei que é difícil falar de nós mesmos, mas fala um pouquinho desse homem por trás, dessas armaduras aí. Eu sempre tive alguns problemas, como eu falei para você, né? Alguns fracassos na minha vida, de começar algumas coisas e não terminar, entendeu? Apesar de ter esse currículo que você acabou de ler aí, mas foi um currículo... Rapaz, você fica comendo...
E eu vou passar a pergunta. Alisson, responde por ele. Alisson, vai lá. Ele queria falar, o Alisson. Você viu que ele queria falar agora? Ele queria. Fala. Daqui a pouco eu respondo essa Pega aí, pergunta. pastor. Não, pode ficar à vontade. Não, eu penso assim, né, quando nós referindo ao assunto que a gente estava tratando. Como é que começa aqui? É só tirar a parte da Pega o oferta. guardanapo ali, calma aí, deixa eu ajudar ele aqui, Alisson. A gente tem sempre trazido vários amigos. Volta de novo aí pra dar É. o corte lá. Vai. Verdade, eu preciso disso aí, vai. A gente vinha falando a questão da oferta, né? Que a gente abençoa, Tá gostoso, né? certo? A gente sabe da dificuldade que é, principalmente os amigos que a gente vem trazendo, que a gente sabe que é espelho para uma geração. E ultimamente a gente tem criado uma geração encantada com o púlpito, não pelo que pode gerar através da sua vida, né? De trazer almas aos pés de Cristo, e sim pensando na recompensa. Infelizmente. Essa geração que tem sido criada hoje, encantada com o púlpito, não é pelo prazer de estar fazendo a obra do Senhor. E isso se dá muito pelos pregadores de renome. Que todo mundo sabe, vem, vamos colocar, eu vou chamar o Fábio Santos, que é uma referência em Curitiba, no Brasil afora, tem o acredito na minha geração que é assistido no Brasil e no país afora. E todo mundo fala, o Fábio Santos vem, mas é pro X. Aí tem um que tá começando a falar, não, eu vou também pro X, vou começar a cobrar X também. E aí a gente que é espelho, acaba levando uma geração junto. Né? É isso que eu vejo. Mas aí a gente entra dentro do princípio de honra. Às vezes, por exemplo, o Fábio Santos nem cobra, mas as pessoas que acompanham, vê a história da onde você veio e o que você passou para chegar lá, as pessoas se tocam. Pô, não vou trazer ele aqui e vou fazer isso. Quanto tem pessoas que estão começando agora que precisam fazer a caminhada própria deles, entendeu? Sim. Mas aí entra naquilo que o pastor Neto falou, que é a motivação. A motivação não tem que estar na recompensa financeira ou salarial. A motivação tem que estar em atender o chamado, a vocação, em compartilhar aquilo que Deus depositou em nós. Fábio, É isso que nós temos que demonstrar para essa geração, porque nós, como exemplo dessa geração, é que tem que demonstrar esse ponto. Ó, eu faço por amor Concordo. a Cristo. Mas é isso. Por amor a Cristo. E o que vai vir após é consequência do chamado que ele tem na minha vida. Um ponto aqui, essa pergunta vai pro Fábio, pastor, até pro Alisson. Será que essa geração mais nova, da qual eu faço parte, Cara, você acha novão, né? Essa parte Ô, Léo, me ajuda aí, Léo, pelo amor de Deus. Da mesa eu sou o mais novo, meu Todo pastor. mundo coroa aqui e ele... Mas, será que não, a base não está prejudicada? O início dessa galera não ardeu de fato aquela chamada, porque assim, tem muita gente que prega, tem muita gente que mas não tem a chamada. Isso é um fato que a gente vive hoje. Será que o problema não está nesse começo? A primeira pergunta é qual chamada que ele não tem? Porque se você pensar, eu acho que tem muita gente certa no lugar errado. Em que sentido que eu quero falar para você? Se você ler o texto de Paulo aos Efésios 4:11, diz que Jesus, ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E outros para Jonas Fujão. Entendeu? Se eu pego uma pessoa que tem a chamada para mestre e que está desenvolvendo isso e coloco para ser um pastor, posso ter um problema com isso. Tá? Então, assim, o que eu penso nesse sentido, por exemplo, eu concordo contigo em que sentido? A nossa juventude, ela tem muita informação e pouca sabedoria. Você tem uma base muito fraca na teologia de muitos pregadores ou iniciantes da pregação, apesar dessa turma ter acesso a boas escolas, a bons professores, entendeu? Incentiva a toda essa turma, eles precisam entender isso. Quando eu falo de base, eu falo o seguinte: explica Jesus para mim. Não, Jesus é inexplicável. Explica biblicamente Jesus para mim. Tá, explica salvação para mim. Ele me amou e me salvou. Explica a salvação biblicamente para mim. Entende? Explica a trindade para mim. Explica a teontologia para mim. Entende? E é coisa básica. Não é, o termo difícil não se esvai para pessoas que não têm acesso a isso. É simples. Explica Deus para mim. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de estudar a Bíblia. Porque exige renúncia, exige um desgaste.
entendeu? São coisas, e é o que você falou, a base bíblica está muito danificada, entendeu? E, obviamente, como que eu vou ter uma espiritualidade se eu não tenho a base bíblica? E como que eu vou ter uma chamada no meu coração que arde? Uma das provas que a pessoa tem chamada é porque ele ama a palavra. Por exemplo, a pregação, para ser mestre, ele ama a palavra. Ele quer a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia porque ele precisa pregar. Por precisar e que ele ama a Bíblia. Entendeu? Por necessidade da alma. Entendeu? Por exemplo, eu falo isso com todo cuidado para que vocês não me interpretem mal, de coração. Mas se o Fábio me convida para pregar num trabalho hoje, Neto, amanhã tem um congresso, o tema é tal, você prega? Prego. No tema, prego. Porque eu não estudo a Bíblia para pregar. Eu estudo a Bíblia todo dia. Entendeu? Eu me detenho num texto. Ontem eu estava querendo terminar Esdras, não consegui, fiquei no capítulo 5, porque muitos detalhes, eu me apego a detalhes. Então imagina que alguém vai, tem um congresso ali sobre reconstrução, você consegue pregar? Consigo. Que dia é o congresso? Amanhã. Tranquilo. Então se você pegar a minha Bíblia, tem algumas anotações, mas não tem esboço. E mesmo assim, obviamente, com o tempo, e é interessante esses calos do ministério, você vai calejando o esboço na sua mente, no seu coração. Tem gente que fala lindamente com o esboço pronto, isso é muito legal também. Que ele não se perde, está ali, a mensagem está concatenada, é lindo demais. Os grandes pregadores e avivalistas da Idade Média e da Idade Moderna pregavam com sermões altamente preparados, entendeu? Mas algumas pessoas preferem tentar usar a mente, né? É por onde é o caminho que eu sempre trilhei, de tentar pegar o texto bíblico e colocar na mente para desenvolver qualquer tipo de pregação. Então, voltando, você tem uma base deficiente, a turma não consegue explicar a fé, velho. Né? Segundo, muita gente boa, muita gente chamada no lugar errado, porque o líder não teve a visão. Rapaz, o Shoa tem uma chamada para pregação, vou investir nele. O Shoa, vem cá. Ora, se o líder espiritual, o líder da igreja, chamado de anjo de Deus, olha para a minha vida e fala assim, Neto, tem uma chamada de Deus, eu vou duvidar? Para mim, uma das formas mais lindas de Deus confirmar a chamada de alguém é o líder falando, o Alisson, Deus te chamou para ser isso. E vem a igreja, Paulo diz a Timóteo, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. O que Paulo está dizendo? Você não pode ungir alguém porque ele tem um dízimo bom, porque ele fala bonito, porque eloquência não é unção. Você não pode ungir. Não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Unge essa pessoa, quando ele for confirmado pelo ministério de Deus na sua vida e pela igreja que conhece o caráter da pessoa. Aí a coisa acontece. Então essa base que precisa ser reestruturada. Entendeu? É aqui. Como reestruturar essa base? Tranquilo. Como eu falei, nós somos a geração da informação. Eu penso que nós temos que ter líderes sensíveis à chamada dos seus membros. Eu penso que o pastorado hoje precisa entender essa questão. Muitos pastores eu conheço que realmente entendem esse chamado. São pastores que arrebanham, mas são grandes mestres e que acabam inspirando essas pessoas. Então o incentivo que vem do púlpito, ele é muito importante também. E aí você fala assim, Neto, mas vem cá, e se não vem do púlpito? Meu amigo, ninguém está amarrado em lugar nenhum. Ninguém tem contrato, eu só vou congregar nessa igreja, só saio daqui de baixo. Não, cara. Você também tem que ser flexível. A não ser que Deus fale assim, tu é dessa igreja, no caso, por exemplo, a Assembleia de Deus é um celeiro de líderes e mestres. Sim. Nós temos grandes mestres do Brasil. De verdade. Líderes, grandes mestres. Eu sou do Maranhão, posso falar isso. Pastores que amam a palavra, que incentivam a palavra, e simplesmente às vezes você tinha chamada, estava no lugar que realmente não havia aquele incentivo, o cara pegava a cartinha dele, ia congregar com um pastor da Assembleia que acabava incentivando também, entendeu? E vale a pena dizer que não há pecado nisso, né? Não há pecado, gente, pelo amor de Deus, seria muita hipocrisia da minha parte falar isso, entendeu? Então essa mudança é uma mudança de crescimento. Por exemplo, a gente tem hoje estourado nas redes sociais o pastor Aziel Gomes do Maranhão. Sim, estourado, escritor. Raifran Batista, escritor da academia, das lições da IBD. Você tem o pastor José Gonçalves lá do Piauí. São amigos, e são amigos que eu conheço. Então são homens que quando eles iam pregar nos congressos ali no Maranhão, eu ficava olhando e falava, é isso. E eu tive a felicidade, né, de congregar numa igreja liderada pelo pastor Raposo, hoje é o presidente da convenção do Maranhão. Pastor Raposo dirigia culto de ensino para 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, segunda-feira. Então eu tive esse privilégio de estar numa igreja que amava a palavra e não tinha como o jovem não se apaixonar.
Se você quiser ser músico, você seria músico, porque tinha bons músicos. Se você quiser ser um mestre, você seria mestre. Tinha gente lá que ensinava grego e hebraico também, pessoas boas. Se você quiser ser um pregador, né, com essa eloquência mesmo, de fogo. Isso seria. Você tem essas pessoas. Se você quisesse orar, lá tem um cenáculo de oração. Então, assim, você tem uns espaços. Agora, infelizmente, alguns jovens sofrem porque tem a chamada, mas o local ali tá complicado. É o momento de conversar com o pastor, rever, abrir o coração, amo isso, o senhor me ajuda, entendeu? Não é também sair chutando, você não. É conversar. Meu líder, a minha situação é essa. Eu amo pregar, eu quero que o senhor me ensine. Entendeu? Eu acho até que tem uma galera aí que exagera. Eu já vi alguém dizendo bem assim, quem tem chamada não precisa pedir oportunidade. Às vezes o pastor local, o líder, não sabe que arde no coração desse jovem um desejo de pregar, então tem que pedir mesmo, me dá uma oportunidade para dar uma palavra aí, que tem uma palavra queimando no meu coração. Ou não é? Eu comecei a pregar exatamente assim. O meu não esse assim não é de corte aí. É errado pedir para pregar? Não, tô desligando. Mas na nossa geração, nós tínhamos, por exemplo, tinha um culto de mocidade, lotava. E o pastor dizia, os jovens que querem pregar hoje, fiquem aqui à minha direita e esquerda. Se tu não acordasse logo, meu filho, você não pregava não. Porque quando ele falava isso, já tinha gente lá com a Bíblia já marcada para pregar. Era a forma que ele dava a oportunidade. E te digo, dessa turma que ia, uma boa parte se tornou pregador. Olha aí. Da palavra. Mas era uma galera sedenta também. Né, mas é isso que eu estou te falando. A gente tem uma referência de púlpito também. Verdade. Entendeu? A nossa referência era que o nosso pastor presidente pregava muito, era um grande ensinador. Então, a gente não ouvia balela, gritão. Se vinha grito, mas vinha grito com muita graça de Deus e com muito conhecimento bíblico. Entendeu? Isso era muito perceptível, era um estudo organizado, uma coisa assim. Então, você ficava, eu quero isso para minha vida. Então, há esperança para essa base? Com certeza, porque a igreja é de Cristo, meu amigo. Sim. Esse negócio essa história que a igreja está falindo. Se Jesus não volta logo, não sobe ninguém. Isso é mentira do diabo, cara. Ele falou assim, lá em Mateus 16, 18, ele fala assim, você sabe da situação, está em Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma pergunta, o que dizem que eu sou? Ele quer saber como é que está o marketing digital dele, como é que está as divulgações das redes sociais, a popularidade. Né? E citaram 3 profetas, alguns dizem que tu és Eliar, outro que tu és Irmiarro, Elias, Jeremias, e outro que tu és Yohanan Baptista, João Batista. Fica mais bonito falando assim. Essa ficou bonito, né? Fala de novo, né? Fala, repete. E Eliarro, Elias, e Irmiarro, Jeremias. E Yohanan Baptista, João o Batista. Aprende aí, viu, Alisson? Agora entenda o seguinte. Vamos bater lá no curso agora. Pronto. Daqui a pouco eu vou falar propaganda. Mas perceba. O que o povo diz? Responde. Cara, Jesus foi comparado com os melhores e maiores pregadores e profetas do Antigo e agora o do meio ali, do inter. O profeta da época, da né? época, que é João Batista. Ele olha para o discípulo e fala assim, e vocês? O que dizeis que eu sou? Todo mundo caladão. Ninguém fala nada. Pedão, hashtag o cara. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus já para ali e fala assim, não foi carne e sangue, isso aí é uma expressão idiomática para dizer, não foi pensamento de homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E te digo mais, aí vem aquela revelação, né? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, isso é pronome demonstrativo, essa costela, este celular, olha lá, essa aí. Essa aqui, né? né? Agora aqui, este, está perto. Sobre esta pedra eu edificarei, olha só, a minha igreja. E as portas do Sheol, ou seja, as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão. O problema é a interpretação desse texto, que é errada demais. O pessoal vai expulsar demônio, está na Bíblia, que as portas do inferno, aí no inferno não tem nada a ver com o diabo, gente. Me mostra um texto na Bíblia que o diabo está no inferno. Só um, eu me calo. É porque as pessoas ficaram baseadas aí naqueles antigos testemunhos, e eu não vou citar aqui o nome do que eu ficava até com medo da época. Eu fui no inferno, o diabo estava no trono. Tá. Que inferno? O bíblico não. O inferno bíblico só quem está lá... O tio Chico foi lá algumas vezes, né? É mentira, cara, não tem como. Biblicamente, o inferno é um lugar de habitação. Tinha um pregador na minha cidade que ele colocou terror na minha infância. Eu imagino, não. O telão de Deus. Pronto, telão de Deus. Meu Deus. Agora assim, aí Jesus fala assim, a palavra inferno ali, foi tudo? Que falou isso aí? Não foi eu não, mano. Aí ele apontou para tu. Não foi eu não. Não foi não. Eu não sou da cidade não, ele é do Pará. Então o que acontece? Neto, e como que eu interpreto aquilo ali?
as portas do inferno. Jesus está falando assim, as portas da morte não serão capazes de deter o crescimento da igreja. Isso foi prova porque durante 3 séculos o Império Romano perseguiu a igreja e matou muita gente. Mas quanto mais eles matavam, mais a igreja crescia. Porque a igreja está debaixo de uma palavra que as portas da morte não vão prevalecer contra ela. E detalhe, aí o pessoal fica, meu Deus, a igreja está toda esquisita. Qual igreja? A institucional tá, concordo. Mas a igreja espiritual ela continua a mesma porque ela não foi comprada com sangue de homem. Quem a escolheu não foi homem. É tanto que se você ler Efésios capítulo 5, Jesus fala assim, ó, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E depois ele fala assim, ó, para que apresente-a a si mesmo igreja pura, né, poderosa, santificada pela palavra. É um texto poderoso para mostrar assim, a mesma igreja que ele deixou ele vir buscar. A noiva não vai mudar porque a noiva é dele, cara. A noiva é dele, o Espírito Santo na igreja. Agora, obviamente que os escândalos, mas escândalo também tinha na época de Cristo. Ah, mas mercenário também tinha na época de Cristo. Ah, mas os hipócritas também tinha na época de Cristo. E detalhe, mais corrompido que agora. Né? Por exemplo, o que os saduceus e os fariseus fizeram com a liderança da igreja, da comunidade judaica não foi brincadeira. O que eu estou falando é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, ela continua intacta. Porque ela sempre vai ser movida pelo Espírito de Cristo e não pelos méritos do homem. Uau. Perfeito, pastor. bom. Maravilha. Toma uma água aí, come um trenzinho aí. Deixa eu dar um alô pro pessoal que está nos acompanhando aqui, ó. Pastor Kleber Maciel, ali de Pouso Alegre, Minas Gerais, igreja pastoreada pelo meu amigo pastor Rafael Pereira, está comentando aqui, ó. Hoje estamos vivendo uma geração de profissionais. Está triste ouvir pregação hoje dentro da AD. A visão é de profissionalismo. Concordo em partes, mas a gente não pode generalizar. Não, verdade. Existem homens de Deus e existem pregações verdadeiras, cristocêntricas ou com a essência de Cristo, ainda que seja pregada dentro do Antigo Testamento. O Jimmy Alan, pastor Neto pregou aqui na IATS Itamaraty, foi uma bênção. Pastor Natanael Afonso está aqui com a gente. Abraço, meu amigo. Fábio Sobrinho, Xará, abraço. Mestre Neto Andrade, meu professor. Fábio Pedroso, abraço a todos, ligadinho aqui. Lucas Diego está dizendo, saudade, pastor Neto. Manda mais hebraico. Bereshit Bara. Como é que é, pastor? Me dá uma aula aqui. Não, depois eu falo. Bereshit. Fala aí. Bereshit Bará. Bereshit. Bereshit. Bará. Bará. Elohim. Elohim. It Hashamayim. Ed Hashamayim. Terra, né? Olha aí, gente. Aula hebraica em ao vivo. Olha aqui, meu amigo pastor Rogério Gomes, lá de Porto Seguro, Bahia. O pastor César Carlim também está aqui, ó. Que maravilha. Abraço, pastor César. Um monte de gente aqui conosco. Joel também está aqui com a gente. Abraço. Pastor, mas quem é o Neto Andrade por trás dos canudos? Vamos lá. Casado com Nice Andrade há 11 anos, vamos completar 12 agora. Pai do Miqueias Eduardo com 12 anos de idade. E também pai da Radassa com 10 anos de idade. Né? O que é esse? Entalou com a... O cara se entalou com a pedaço, cara. Eu mordi achando que era só carne, mas tinha osso. Nossa, ele mordeu Você numa foi com... vontade. Não vai dar certo isso aí. E é o que eu falei pra você, né? Um sonhador, alguém que batalha muito pela vida. Tem os meus erros no processo, como eu falei pra você. Nem sempre foi assim. É muito complicado. Então, momentos de desvaneio na fé, momentos de afastamento também da presença de Deus, esfriamento espiritual, entendeu? O momento, por exemplo, que o secular fala um pouco mais alto. Principalmente, por exemplo, quando eu fui fazer a faculdade de História, acabei me envolvendo ali mais com o secular, espiritualidade, porém sempre com o coração ardendo, né? Então eu nunca saí assim da presença de Deus. Deixei de congregar por um tempo, mas nunca saí assim 100%, porque eu sempre amei muito a casa de Deus. E quando eu acabei me afastando um pouco, não foi porque Deus não olhava para mim, não, porque eu sempre tive muita promessa. Pastor Fábio, sempre fui muito chamado, onde... Então o senhor nasceu no lar cristão? Eu nasci no lar cristão, então, mas... não existiu exatamente, mas Jesus. quando começou os meus conflitos com o neto, com a minha carne, aí foi bem complicado. Então eu tive que entrar por todo um processo de santificação, entendeu? De busca por Deus. Então é um processo, né? E como é que foi esse seu encontro real com Cristo que de fato te despertou para um compromisso maior com Ele? Eu diria para você que eu tive essa vantagem de nascer no lar cristão, fui batizado em águas ainda muito novo e também com o Espírito Santo muito novo ainda,
tá? Ali por volta de 12, 15 anos eu já estava envolvido, inclusive, em missões, né? Pregando em hospitais, Legal. na praça, entendeu? Obviamente, depois veio, como eu falei para você, esse desvaneio, mas o meu encontro com Deus foi sempre muito constante. Né? Se você fala assim, Neto, me diz um momento assim na tua vida que você sentiu Deus, cara, quase não tô tempo, assim. Porque eu tive diversos encontros muito fortes. E um não conseguiu apagar a memória do outro, Mas nesse sabe? período que tu disse que a carne falou muito forte, que tu foi pro secular, quase teve um se afastou de Eu Deus. não diria quase não, eu acho que houve um afastamento, né? Então teve um retorno, houve uma exatamente. Eu reconciliação, né? fui a uma igreja, num círculo de oração, fiquei lá atrás, era uma igreja de um pastor amigo meu, fui para conversar com ele, e uma irmã saiu lá da frente e veio falar comigo. Olha, jovem, Deus tem uma obra muito grande na tua vida e você quer fazer um concerto hoje, eu me ajoelhei. Mas como eu falei para você, foi sempre muito intenso a forma que Deus falou comigo. Por exemplo, no cenáculo lá em Bacabal, era uma forma, eu diria para ti que era muito normal. A minha avó, o Fábio, ela foi uma das fundadoras do Ciclo de Oração em Bacabal, uma das grandes líderes, né, já dorme com Cristo. Então minha avó sempre foi uma mulher de muita oração. E sem contar a minha mãe. Minha mãe, a minha mãe, ela é branca, o joelho dela é escuro, porque ela ora muito, minha mãe. Então eu sempre tive muita inspiração de casa. Meu pai afastado um tempo do evangelho, mas minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Minha avó também, minhas tias, que hoje estão em São Luís. Então minha família foi muito de orar. Então conviver com o espiritual era normal na minha vida. Conviver com a autoridade, de ver demônio caindo por terra, né? E de ficar com medo, às vezes, de demônio. Vai me entregar. Mas com gente espiritual, então reflete espiritualidade exatamente. nossa, né? Por mais que isso te gere aquele temor, aquele medo. Né? Meu Deus, eu estou aqui, mas eu não estou em santidade. Mas isso gera um incentivo de você a cada dia se tornar uma pessoa, um cristão melhor. É buscar a ser a semelhança de Cristo. O senhor disse que foi lá para o mundo, teve esse afastamento, veio na igreja conversar comigo, isso na intenção já praticamente de voltar para Jesus. O senhor concorda então que aquele que já viveu, pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver? Quem já... eu acho que sim, Fábio. É bem complicado você ter uma experiência marcante, a não ser que realmente essa experiência não valeu nada para você. Por exemplo, vocês não estão largando esse osso por quê? Não, eu quero só dar a ilustração. Não tá bom? Expor tanto. Não, mas não tá bom. Ô, Xuxu, não tá bom? Tá uma delícia. Não tá bom? Tá. Se ele falasse que não estava, ele diria que é mentira. Rapaz, ele tá ruindo esse osso aqui. Mas a Bíblia fala assim, ó. Inclusive foi o que eu preguei ontem no Evendes lá. Né? No sentido, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar é isso, é ter relacionamento. Entendeu? É você ter um envolvimento com a essência do ser. Então, a minha vida sempre foi pautada muito nisso. Por isso eu falei, eu tive esse afastamento, que eu chamo mais de esfriamento espiritual, né? E também minhas lutas, mesmo estando na igreja, mesmo estando pregando. A gente sabe, há muitas lutas que você trava. Lutas interiores, luta na carne, luta no espírito, batalha de você estar no púlpito e parece que Deus não está ali. Então, assim, a nossa vida é um complexo dessa realidade. E essa parte do esfriamento espiritual, acho que todo mundo passa por ela. Né? Todo mundo, né? Os E conflitos na interioridade também, né? todos nós passamos, né? A guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito, todo mundo passa. O cara pode ser o mais espiritual possível, irmão, mas ele está enfrentando guerra. Entendeu? É o momento que Todo você olha dia, para a né? Bíblia e fala assim, poxa, poderia estar lendo a Bíblia, mas você prefere estar no celular. Verdade. Isso é uma guerra. Verdade. Poderia estar orando, mas você fica lá no Reels só passando. Aí começa às 11 horas, fica... Você vê já é 4 horas da madrugada. Por quê? Porque é uma questão de prioridade. Entendeu? Por isso que eu falo, oração não é pagar preço. Oração é privilégio dos ímpios, dos íntimos, né? Oração é privilégio. Vou até repetir isso aqui. Ó. Oração não é pagar preço. Oração é privilégio dos íntimos. Quanto mais... A gente está conversando aqui por quê? A coisa não está desenvolvendo? Sim, Se a gente conhecer rapidamente, olá, tudo bem? Pai do Senhor, Deus abençoe. Mas a gente está começando a conversar, o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Entendeu? Então, é uma outra base que precisa voltar. Jovens de oração. A minha geração orava demais. Isso eu concordo. Isso é uma base. A gente tinha ciclo de oração de jovens. Círculo de oração de jovens. Isso é verdade. Quando eu falei para o senhor sobre a questão da base, era voltado mais por esse ponto. Porque o senhor falou que realmente essa geração tem muita informação. Tem tudo muito na mão. Então, eles buscam muito esse conhecimento. E mas não tem nada ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo não tem nada, porque eu sinto que ela parece estar perdida. Eu acho que o caminho de volta pode se começar por isso.
eram pessoas que oravam muito, mano. Eles oravam demais. O senhor falou da sua geração. Buscava muito na oração, e a oração dá esse direcionamento. E isso não evita de você ter algumas experiências ruins, conflitantes. Claro. A gente orava, mas às vezes a carne falava e você tinha que ir lá voltar. A diferença de quem ora é essa. Não é que você não vai errar, você vai errar, só que você sabe o caminho de volta. Você é como aquele... Eu vi uma cena uma vez de um suricato mordido por uma serpente. O suricato era mordido pela serpente, aí ficava meio bambo, saía correndo, ninguém sabia o que era, e voltava. Não sei se foi uma montagem, mas achei interessante o princípio. Depois quando eu descobri que ele ia lá, mordia uma espécie de uma planta, um antídoto, e voltava para a guerra. Então, a nossa vida assim, você vai ser... Você vai ser todo o tempo confrontado, vai passar os seus problemas, vai ter momento que você vai estar numa espiritualidade lá em cima, outra vez vai estar lá embaixo. Mas você... Quando estiver aqui, você sabe, mas eu sei qual é o antídoto, eu sei o remédio, eu sei a fonte. Mas isso é o lindo da oração, né? Porque, é a presença de Cristo, é a oração. Porque tem gente que peca e eles têm vergonha de orar. Mas a gente precisa entender que a gente não ora porque a gente é perfeito. A gente ora porque a gente sabe que é imperfeito a diferença precisamos encontrar aquele que é perfeito que nos aperfeiçoa. É a diferença de Davi e Adão. Adão pecou e fugiu de Deus. Davi pecou e fugiu para Deus. Uau. Essa é a diferença. Quando Adão peca, ele quer se esconder de Deus. Davi, quando peca, Davi não quer se esconder. Ele quer que Deus venha logo para resolver a situação. Então ele foge para Deus. É o Salmo 51, meu irmão. Isso é lindo. É o Salmo 51. Porque Adão ele poderia correr para se esconder em Deus. Em Deus. E não Pai, para correr e se pequei, esconder pai, de errei. Deus. Né? Isso é forte. Muito forte. Pai, errei, pai, pequei. Né? Então, essa que é a grande... É tanto que Adão ele diz assim, ó, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Entendeu? Então, o que faz Adão se esconder não é apenas a vergonha do pecado, é a voz da santidade de Deus que o busca. Isso é forte. E é interessante que quando Deus vai a Adão, Deus não fala assim, o que tu fez? Não, Deus fala assim, Adão, onde estás? Porque Deus quer conversar. Deus chega assim, ó, Adão, o que você fez? Você me traiu. Deus não chega assim, Deus fala assim, Verdade. Adão, onde tu estás? Porque onde tu estás que eu não te encontro mais na minha presença? Deus quer resolver o problema e o homem quer fugir. Isso é verdade. Entendeu? Deus quer resolver o problema. Deus quer pegar o teu problema de pornografia, de mentira, de vícios. Ele quer pegar o seu problema. Ele quer conversar com você. Onde é que você está? Entendeu? Aí você se aproxima, ele vai conversar. Jesus ficou o tempo todo conversando com a mulher samaritana. E ela meu Deus, você não vai perguntar nada, não? No final, que vai buscar a tua esposa. Busca teu marido. Aí o pessoal ainda julga aquela mulher, né? Não, essa adúltera não, a Bíblia não chama ela de adúltera. Verdade. Ela teve 5 maridos. E o que Marido tinha é não era casamento. Ela foi repudiada 5 vezes. O que 5 maridos não deu jeito, o noivo chegou e deu. dela. É forte. Tá, glória. O filho pródigo também é isso, A né? mesma ideia. Deus é o protótipo A mesma- do pai do filho A pródigo. mesma ideia. Então a ideia é, Deus quando desce no jardim, não quer saber o que Adão fez. Ele quer conversar com Ele Adão. quer saber por que Adão saiu de onde estava. Ele quer conversar. Tá no texto. Isso é Né? interessante. Olha o texto. Onde Então, estás? então o que falta para essa geração é entender que independente do que aconteça, não deve sair do lugar. Perfeito. Da presença. Eu penso o seguinte, você não pode sair do lugar que pode te restaurar, cara. Que é a presença. Exatamente, a presença. Então, essa ideia da base, a oração. Então, porque a oração gera esse relacionamento, essa intimidade. Perfeito. Então, precisa ser restaurado, porque essa geração não entende sobre isso. Por mais que é muito pregado. Eu penso, na verdade, assim, sair do lugar que estava, que pecou, deve até sair. O problema do Adão ali foi porque ele correu e se escondeu de Deus, quando ele deveria correr e se esconder em Deus. Era Deus que vinha à procura de Adão. Nesse dia, era para Adão ir à procura de Deus. Uau. Perfeito. Deus descia e falava, o encontro onde tava estás? marcado. Tava Não, marcado. o lugar que eu falo, a presença. É, a gente tá É entendendo que eles isso. fogem, né? Eles se escondem. É isso. Nós temos uma palavra muito interessante para a presença no hebraico, né? Por exemplo, há um erro muito grande com a palavra Shekinah, que nós chamamos de Shekinah. Não vou falar aqui, porque senão o Ibope cai. Mas as pessoas confundem muito essa palavra. Mas fala aí para falar. Pode falar. Mas Eu gosto de polêmica. a Bíblia prefere 2 termos. A Shekinah não está na Bíblia, começa por aí. Não existe na Bíblia esse termo. Shekinah é uma tradição judaica e às vezes até envolvida com cabalismo, que eu não vou entrar nos detalhes pelo tempo. Mas o que acontece? Há uma ideia da presença também chamada de kavod. Kavod.
que está em Isaías capítulo 6, né? E a sua glória, a expressão glória, presença visível, manifestação palpável, aquela coisa toda, kavod, é o poder do eterno que se manifesta no meio do povo, espiritual e fisicamente falando. Mas há uma expressão que eu gosto, que é aqui Moisés, que você também está tocando aí, que Moisés diz a Deus, Deus falou, vou mandar um anjo aí, vai na frente de vocês, mas não. Se o Senhor não for conosco, eu não vou. Se a tua presença, a palavra presença é panim, faces. Deus nunca usa a expressão face, é sempre faces. Faces. Sempre no plural ali. Sempre no plural. Panim. Mas quando se refere a ele. Quando se refere a ele, ele não fala a minha face, as minhas faces. E aí, é isso que Moisés fala. Não me faça subir daqui se a tua amizade não for comigo. Uau, isso é... Se a tua presença... Porque Moisés fala... A ideia de Moisés é o seguinte, qualquer lugar, se o Senhor estiver, fica bom. Qualquer lugar que o Senhor for, vai virar bênção. Então, esse afastamento é que é complicado. Entendeu? É por isso que eu falo, a geração que ama a Cristo, ela vai orar. Ah, nossa geração... Rapaz, eu gosto... Inclusive, eu já acompanho vocês há muito tempo pelo Facebook, né? Eu sempre de uma grande página. Por isso, eu acredito na minha... Eu também acredito. Eu acredito na minha geração. Porque a minha geração faz parte da Igreja de Cristo. Tem muita bobagem? Tem. Tem uma coachanização do Evangelho? Tem. Tem uma teologia esquisita? Água com açúcar? Uma graça barata? Tem. Qual tempo não teve? Ah, mas nos grandes sim, meu amigo. Calma. A Igreja de Cristo está num processo de santificação. Ele vem buscar a igreja que é dele. A noiva é dele. Ele pagou o preço. Ele santificou. Independente dos escândalos, do que o homem faz, a igreja não depende do homem. Depende de Jesus. Agora, tu quer participar de qual geração? A fracassada ou a que cresce com ele? Essa é a pergunta. Cresce com Jesus, pois é isso que a gente tem que... A gente tem que parar de falar que nossa geração, não sei o quê. Para com isso, gente. Ah, nossa geração ora pouco. Para com isso. A pergunta é, você quer fazer parte da geração que ora? Comece a orar. Porque é engraçado, essa turma que critica a oração é as que menos oram. Verdade. Esse povo fica dizendo, nossa geração ora pouco. Tá, você ora quanto tempo? Eu oro 5 minutos. Então você pode falar, rapaz. Você tem que orar também para envolver uma geração, para que uma geração seja influenciada. Aí sim. Então eu quero fazer parte, faço parte de uma geração que cresce na graça de Cristo, que ama o conhecimento da palavra. Passou aquele tempo que o cara só receba o quê, meu irmão? Eu quero é Bíblia, me dá Bíblia, eu quero avivamento, conteúdo. Alimento. E essa geração percebeu isso. Rapaz, o que nós temos de jovens hoje matriculados em escolas de teologia, Sim. Não é brincadeira. O que tem hoje, rapaz, eu fico às vezes assustado. Eu aprendo com meus alunos, rapaz, eles fazem uma pergunta pra mim, eu falei, rapaz, tá lendo o quê? Falei, olha, entendeu? Coisas boas, rapaz. Uma geração interessada, uns meninos. Verdade. Né? Eu apontei meninos assim, mas não foi pra te empolgar, não, né? Uns meninos assim. Você tá feliz, olha. Sorriso. Menino bom, rapaz. Ô, pastor, mas o senhor estava falando sobre tentação. Isso aí, o senhor descobriu o antídoto para vencer as tentações? Principalmente da mocidade, da juventude? Eu penso que... Eu acho que o Shoah hoje, ele iniciou e fechou o que é a base, né, do nosso pensamento. É voltar à base. Você não precisa de muita inovação. É oração, é uma busca pela presença de Deus, é você saber realmente qual que é a sua chamada, é você entender e valorizar essa chamada, entendeu, na sua vida, é você entender o tamanho do sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você. Será se esse Jesus que me salvou merece tanta desobediência da minha parte? Será se Jesus que me salvou merece que eu viva uma vida leviana, mascarada, casada com Deus e adulterando com o diabo? Será se Deus merece isso, cara? Eu preciso me perguntar. Isso é forte, entendeu? Eu preciso me perguntar isso, cara. Eu preciso me perguntar. Entendeu? Será se Deus olha pra mim e nós falamos isso ontem, será se Deus pode olhar pro capeta e falar assim, vixe, o meu servo Fábio? Isso é forte. Viste o meu servo Shoah? Não, senhor, nem me mostra não, pelo amor de Deus. O diabo falou, vi, como é que não vê? Né? E aí até falei ontem lá no culto deles lá, a ideia do diabo é mostrar para Deus que Deus compra os seus fiéis. Se o senhor dá tudo para ele, ele vai ser fiel mesmo. Deus vai falar assim, toca, arranca, deixa só com vida e com as cordas vocais. Deixa ele, vive com as cordas vocais, mas toca em tudo. E a gente sabe o que teve. O que Jó foi fazer? Jó tinha base de adoração. Quando Jó perdeu tudo, podia ter falado todo mundo. Jó foi orar. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, quem toma as coisas de Jó não é Deus, é o diabo. Deus só permite. Mas quando Jó vai falar, o Senhor deu, o Senhor tomou. O diabo falou, não, quem tomou fui eu. Jó falou, não, quem tomou foi Deus.
Porque Jó não reconhece outra autoridade na sua vida a não ser a autoridade de Deus. É isso, cara. E Jó tinha posicionamento. Moço, é base. E ele não começou a se sacrificar para Deus quando estava sendo provado por Deus. Já fazia antes, inclusive pelos filhos. Olha, rapaz, olha o pensamento de Jó. Eu vou oferecer um holocausto aqui para os meus filhos. Vai que eles tenham pecado. Por pecado é que ele nem sabe assim. Se existiu ou É não. base, meu amigo. É uma base. E dá tempo. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, dá tempo de formar a sua base espiritual, a sua oração. Neto, eu só consigo orar 5 minutos. Ore 5. Mas depois você vai aumentando, porque é relacionamento. Daqui a pouco você está chorando, passou uma hora, você nem viu. Entendeu? Ore. E outra coisa, você pode falar com Deus. Oração é o momento. Falar com Deus, você fala no ônibus, debaixo do chuveiro, você fala com Deus em qualquer lugar. Oração é momento. É o fechar o quarto. É um diálogo. É um diálogo. Aqui agora eu vou. Eu penso que a oração já é um diálogo íntimo, né? Exatamente. Entendeu? E que te gera prazer. E conversa íntima você não tem público. E que te gera prazer. O problema hoje é que a nossa geração, muitos que se dizem que ora, querem orar para mostrar. Voltou aqui na frente do pastor Neto, tá do meu lado, eu vou orar. O Alisson, mas não é a nossa fervorosamente. geração que faz isso. Os fariseus já faziam. É isso que eu falei. Quando vocês orarem, não façam como os fariseus, que oram nos cantos ou nas praças para serem vistos pelos homens. Eles já receberam o galardão. Eles não estão errados não, viu? Só que é o seguinte, o galardão já foi gerado. Será que isso pode ser aplicado aos que vão pro monte e colocam o celular assim na frente? Totalmente. Não tem outra. Sério? Não tem outra. Rapaz, E aqueles que ficam orando assim com o celular na frente e começam a revelar ali? Não, aí eu não vou nem discutir. Eles oram e revelam para as pessoas. Não, aí também? Faz o Pix que revela. Eu não tô dizendo, Fábio. Eu não tô dizendo aqui que digamos... Que pô, foi? ó, não, pastor, escuta. Eles não estão levando a sério, não. Não. Eles estão levando. Não, tô levando a sério. Agora, eu não tô dizendo também que você não pode pegar o seu celular. E nós somos aqui, ó, um grupo de amigos. Cara, vamos orar junto? Vamos. Aí a gente tá aqui, ó. Mas é uma intimidade. E não tem problema você ir lá na sua página também. Gente, eu quero fazer uma oração. Vamos orar todo mundo? Eu quero abençoar vocês aqui. Sim, não tem problema. Qual que é o problema? Não tem, cara. Me diz, qual que é o pecado nisso? É a motivação. Qual que é a motivação que eu faço isso? É pra impulsionar a minha publicação? Tá errado. Você já recebeu o seu galardão. E outra coisa, ninguém é bobo para não perceber Exatamente. a motivação. E muito Agora, menos Deus é bobo. Agora, se o seu pastor... Na época da pandemia não foi assim? Foi, Seu claro. pastor, o pastor ia lá e orava pela igreja. Cara, isso é muito Só que aí bacana, tem a um detalhe, tecnologia. da oração, de É. abençoar o povo Agora o na cara- página, e tem aqueles que querem se exibir. Aí é o problema. O cara que vai pro monte. Gente, eu estou aqui em oração, olha aqui, ó. Entendeu? Aí não, aí já é comparado ao fariseu. A gente sabe qual que é a motivação. Aí a gente sabe. É o que você falou, a igreja. A motivação sabe, a gente sempre sabe. é revelada. A gente sabe. Na hora, meu amigo. Não tem como você esconder tua E motivação. o fariseu queria ser santo para mostrar para os outros. Né? Como Exatamente. dizia o saudoso Luiz Antônio, santidade para mostrar para os outros é hipocrisia. É. Eu quero ser santo porque eu quero ir para o O céu. fariseu não foi orar, ele foi informar a Deus o quanto ele era bom. Né? Então tem gente que faz isso. Boa. Tem gente que não ora, ele quer mostrar, ele ajoelha. E outra coisa, eu não falo só ele, nós já fizemos isso. Nós já nos ajoelhamos uma vez, Sim. porque eu vou mostrar aqui nessa resposta do Davi na hora. Quem que nunca fez isso? Se Já. ajoelhou ali e fica olhando ver se o pastor levanta primeiro, porque senão vou esperar o pastor ajoelhar. O pastor levantar para mostrar que eu armado que é o pastor. A gente faz isso, só que a gente cresce. Sim. Eu não posso continuar menino na fé. Todos nós, Eu em algum preciso momento da crescer. vida, já fomos hipócritas. Poxa, quem nunca imitou uma voz de um pregador? Sim, Né? claro. Até alguém descobrir tua mentira. Quando eu estive no Japão, o cara, meu amigo, tu nunca nem saiu daqui. Aí o cara esqueceu que tinha decorado a mensagem do pastor, do Gilmar Santos. O cara lá, entre nós lá, não, quando eu estive nos Estados Unidos, eu falei, rapaz, esse cara nunca nem saiu daqui, rapaz. Mas, Copiou tudo mas Copiou cresceu, tudo até as viagens. mas depois cresceu, ganhou identidade. Pastor, será que a gente consegue pontuar hoje em dia desafios de um jovem cristão? Vários. Eu trabalhei como professor durante 2 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Trabalhei com adolescentes, trabalhei com pré-adolescentes, trabalhei com essa turma aí. E muitos evangélicos, muitos cristãos, eles estavam na sala de aula, cara, na sala. E hoje, assim, você vive uma banalização de tudo. Banalização da fé, banalização dos dons, banalização do casamento, banalização da virgindade. Para essa geração, eu penso que é uma das mais atacadas. Porque está escancarado comunismo, relativismo, secularismo, a pós-modernidade, a ultramodernidade. Essa turma hoje, rapaz, antigamente para você pecar,
Por exemplo, e se você quer, eu quero pecar, né? O que você quer? Não, eu quero. Aqui para aberto mesmo, é pra... Pode falar, pode eu falar. quero ver pornografia. Aí você tinha que ir na locadora com a cara mais de pau do mundo lá. Na banca. Eu não fiz isso, porque Na banca. né, não fiz, mas era assim que a galera fazia. Aí tinha que ir. Aí tinha que ir. Não, escuta, ó. Tinha que ir todo mascarado. Hoje não, cara. Ó, o que você tem aqui, ó. Na mão. Na mão, cara. Tinha que ir na banca esconder a revista. Essa parte eu não sei, não. O Danilo me contou, o Danilo. DVD, O Danilo me contou. Não, mas é. O Léo que me contou esses dias aqui. Mas você percebe que é um processo. Você percebe que é um processo mais difícil? Por exemplo, os cinemas, quando iam apresentar filmes, né, pornográficos, cara, tinha todo um. Aqui não, cara. Aqui, ó. Na palma da mão. Na palma. Então, o clique, convite do diabo tá aqui, cara, na palma da mão. Você TV pode usar aberta em TV hoje. aberta, exatamente. Hoje tá em TV então, cara, aberta. essa geração de hoje, mano, é aí que a gente tá falando mesmo. Cara, se não tiver uma base, a galera sucumbe, velho. A igreja de Cristo não sucumbe, mas a galera que quer participar dessa igreja tá sucumbindo. É o cara que prega, mas chega no hotel e vai ver pornografia. É o cara que canta, mas chega e vai pro motel. É o cara... E o pior... Isso vai gerando uma banalização. Então o cara fala assim, cara, mas peraí, eu tô pregando até que tá dando certo, tô cantando, tá dando certo. Ciclos viciosos. É a síndrome de Eva. Quando Eva peca, não acontece nada. Adão fala assim, uai, Deus falou que quando comesse ia morrer, Eva comeu, não morreu. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. É a inspiração de muita gente. Olha para alguns grandes do nosso que caíram, falam, mas peraí, tá tudo certo, estão caídos, e Deus tá usando. Esse é que é o problema, meu amigo. É a síndrome, Esse detalhe né? da base. A gente vai ficar nessa questão da base, eu acho interessante. O senhor falou da base dessa geração de pecado, esse ciclo e que tudo mudou. Você acha que as coisas por estarem muito aceleradas, a gente está vivendo nesse tempo, como diz os outros, da tacocracia. Tacocracia. Cracia, Esse é um que termo desenvolvido por Mário Sérgio Cortella. Isso. Né? Cortella, eu gosto muito Cortella. dele. Inclusive, essa ideia do muito acelerado, governo da Só velocidade. avisando que é muito perigoso ficar acompanhando o Cortella, viu? essa ideia. Mas desse tempo acelerado, você acha que isso também não afetou os ministérios? Pessoas que Total, não, a o geração... ministério que nasceu com pouco tempo não teve essa base de oração, de ensino, de preparo, de discipulado, e o cara já está levando isso para a vida, não afeta lá na frente? Total, é uma coisa até bem lógica, né? O Bonhoeffer, né? O Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre isso no livro chamado O Discipulado. O discípulo de Cristo ele tem um processo de maturação. Ele tem que passar, ele tem que sofrer nesse processo. Tem que sangrar nesse processo. Né? Não tá tendo o sangramento. Rabino Schulam disse que o evangelho vem senão para te destruir. O evangelho, a primeira coisa que ele faz não é te abençoar, é destruir o teu ego, destronar você, entendeu? Ele precisa fazer isso para depois construir em você uma base, um castelo forte, que não se abala com vento, com rios, com enchente. Não, tá lá firmado na rocha. Então, essa que é a questão. Tudo rápido demais, a gente sabe o que dá, cara. Não dá outra. Por exemplo, muitos... Na época tinha uma questão muito popular de um cara que cantou no mundo todo, os cantores de forró aceitavam Jesus e largava tudo. Aí, daqui a pouco, o cara, com uma semana, tava gravando música pra Deus. Aí, é brincadeira, entendeu? Uhum. E eu não vou citar o nome aqui, porque tem um bocado aí que teve que voltar pro mundo. Por quê? Porque o mundo nunca saiu dele. Verdade. Meu amigo, Deus passou, se você contar, da última praga, Deus passou, olha só, Deus passou 40 horas para arrancar Israel do Egito. Mas passou 40 anos para arrancar o Egito de Israel. Olha que coisa interessante, tá? Deus passou 40 horas para arrancar Israel do Egito, mas levou 40 anos para arrancar o Egito de dentro do coração de Israel. E esse é o processo. Deus vai te colocar em desertos para arrancar coisas que vieram de lá para que você tenha uma estrutura sólida. Já que o senhor citou os cantores aí, qual é o problema do camarada agora ter vindo para o cristianismo, para a fé cristã, se tornar um evangélico e continuar exercendo a sua profissão como um cantor secular? Por exemplo, a Simone, da dupla Simone e Simária, ela diz que é cristã, é evangélica, frequenta a igreja, mas ela continua com a profissão dela cantando. Há algum erro nisso? Cara, a questão, eu acho que a gente precisa ser bem literal mesmo, entendeu? E volto a falar. Tá, quem te salvou? Quem é o Senhor da sua vida? O que você faz secularmente edifica pessoas ou sensualiza as pessoas? Entende? Porque é essa que é a questão. Por exemplo, eu entendo que o ser músico é uma profissão. Mas a minha pergunta é, essa profissão desenvolvida edifica,
ou sensualiza pessoas? E a resposta é muito clara. Se sensualiza ou se faz um convite para as pessoas. Cara, algumas músicas seculares aí, cara, pelo amor de Deus, meu, são totalmente incentivadoras de adultério, Chifre. de chifre, né? Que é a mesma coisa, uma forma nós de falar. Cara, de paixões, de arder, não sei o quê, meu corpo de desejo. Eu te pergunto, isso aí, como que seria Paulo escrevendo aos Coríntios para isso aí? Eu acho que até alguns nomes tem que mudar, né? Por exemplo, se o cara é chamado de safadão no mundo, ele tem que vir para Cristo e ser chamado de outro É o que eu nome, falo. né? Não dá pra ser chamado de safado. Eu penso que cada um, assim, Fábio, eu sei que essa questão é muito peculiar, porque eu não tenho como entrar no coração de uma pessoa. Você citou o nome da Simone. Eu não tenho como entrar no coração dela, dizer assim, e ver lá a sinceridade com que ela serve a Jesus. Isso eu não consigo julgar. De coração. Não, mas é, agora, tá, não, só fechando o assunto. Eu não tenho como entrar no coração de uma pessoa dessa e falar assim, cara, tu vai pro inferno. Eu não posso falar isso. Eu não tenho como falar. Agora, se ela tá no processo, é uma coisa. O que ela pensa lá na frente é uma coisa. Só que eu também não posso olhar para a Bíblia e falar assim, isso aqui encaixa. Porque não encaixa. Entendeu? Não sou eu. Não, cara. Pelo contrário, eu ainda olho. O que eu tô falando? Eu não tenho como entrar no coração do show. Não dá para envolver, não dá para envolver a eternidade. Não, é isso, mas o momento não encaixa. Não perguntaram para ela se ela ia se tornar cantora gospel e ela disse: "Não, eu ainda não me sinto preparada para isso". Pronto, tá aí ela tá respondendo, entendeu? Ou seja, ela tá num processo que ela entende que é necessário esse processo. Não sei até quando vai durar, né? Agora, se ela perguntasse: "Neto, olha para mim aqui nos meus olhos. Tá certo o que eu tô fazendo?" É óbvio que não. Se você pegar aos Coríntios, aos Gálatas, Paulo vai falar de obras da carne, do corpo que serve a carne, cara. E servir a carne é isso, é desenvolver o prazer da carne, entendeu? Mas eu gostei dessa tua expressão. Não tem como eu envolver a eternidade dela. Eu tenho um momento. É tipo você olhar eu pregando e fazendo alguma coisa errada. Sim. E aí, você fala: "Neto, não tá condizendo o que você tá pregando com o que você tá vivendo. Cara, você tá comprando, não tá pagando, cara." Agora eu prefiro... Você tá entendendo? Não vai, não eu encaixa. consigo entender uma Simone que está vindo para Jesus e está neste processo de transformação e ainda é sincera em dizer que não está preparada para viver tudo o que Deus tem para ela. E não consigo compreender alguém que já esteve em Deus, cantou para Deus, ministrou a vida de pessoas, foi ministrado e vai cantar sentadona, irmão. É complicado, né? A gente está tendo, inclusive, muitas bombas midiáticas nesse sentido, né? Por exemplo... As pessoas não são frutas da graça barata. Você sabe que, por exemplo, o pastor Eliseu Rodrigues, né, tá envolvido nessas polêmicas devido à mensagem que foi pregada, parece-me que em Ribeirão Preto. Totalmente acordado com ele nesse sentido. Sim, entendeu? sim. Totalmente acordado, entendeu? A Bruna Carla ele sofreu está sendo processado demais. por causa disso? Não tem como se processar porque você tem a famosa liberdade de expressão. Agora a pessoa pode processar por se sentir ofendida. Eu posso processar você se eu me sentir ofendido. Mas não, agora, não tá o processo exatamente. Ideia, agora, né? ele estava num ambiente cristão, defendendo uma ideia cristã e detalhe, bíblica. Como que eu vou falar de santidade se minha vida é uma vida de impureza? Neto, como é que você sabe que a pessoa que está vivendo impureza? Bem, se você me falar que uma pessoa que incentiva a pornografia, que incentiva, que apoia as causas, né, de homossexualidade, não tocando na pessoa, mas apoia a causa. Cara, se eu pegar a Bíblia, uma pessoa abortista, é simples. Eu pego a Bíblia e pego o que você está falando e passo no crivo. Agora, se eu negar isso aqui, por isso que a Bruna Carla apanhou muito. Apanhou. E pior... Foi cancelada, né? Exatamente, de cristãos, cara. Não, que, na verdade, não são cristãos. Porque, cara, não são cristãos. Porque se você pegar a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso é uma base da teologia tranquila, de uma teologia de escola bíblica dominical tranquila. A Bíblia é a regra de fé e prática. Como que eu sei? Por exemplo, quer ver como que você pode saber se você está bem ou não com Deus? Como é que é assim? Cara, vai para Gálatas 5:22 em diante ali. Né? O fruto do Espírito tem amor, mas junto ali tem. Ali você consegue mensurar o teu relacionamento com Deus. Porque dom não credencia ninguém à eternidade. O caráter, que é o fruto, aí sim. Entendeu? O problema é que essa galera, ela só pontua o amor, né? Exatamente. Mas não pontua a justiça. Foi até algo citado pelo próprio pastor Eliseu, de alguém que tinha falado, o crente deve pregar com amor, deve falar com amor. Exatamente. Entendeu? Mas aí não apresenta um Deus que é um Deus justo também, que não é conivente com o pecado. Porque hoje nós apresentamos a um Jesus que ele é advogado. Aí todo mundo fala, só Deus pode me julgar. Eu vou pecar e não vai ter problema. Verdade. Só que hoje ele é o nosso advogado.
mas naquele dia ele será o juiz. Profundo, hein? Forte. Foi a carne. Tremendo, rapaz. É forte. Rapaz, eu conheci um irmão, hoje ele é pastor. Quando ele aceitou Jesus, o Shua, ele era um dono de uma rede de motéis. Nossa. E aí? Assombração todo dia tinha. Isso aí abre um leque. Como é que ora pra Deus enviar clientes, né? Como que faz? É igual o dono do funerário Aí, orar pra Deus. Pra Deus abençoar o negócio. Mas aí é que tá. É por isso que eu te falei. É tão particular essa questão, mas ela vai se tornar pública também. Porque Jesus diz assim, ó, eles são julgados por aquilo que eles fazem, né? Pelas obras, pelos seus frutos o conhecereis. Então não há eu como julgar você, e não vou nem trazer agora, ninguém pode julgar ninguém. Deixa pra lá. Mas assim, como que você vai olhar pra mim e falar assim, Neto, tu é um homem de Deus, só porque tu me viu pregar? Claro que não, cara. Tem todo um processo que tá por detrás das cortinas, que minha esposa sabe, que meus filhos sabem, entende? Agora, é óbvio que eu tenho que ir com o tempo abandonando essas minhas práticas, que é o processo. E o que aconteceu com esse irmão? Com o tempo ele foi fechando, até fechar tudo. E aí se tornou um grande contador, cara, da cidade. Abriu um escritório de contabilidade, Deus prosperou, depois foi trabalhar no governo. E hoje é pastor. Isso é forte, hein? É o que eu tô te falando. Deus jamais vai te salvar e te permitir que você viva com uma vida leviana ou com uma coisa que não condiz. Isso é lindo também porque existem os extremos, né? Existe o extremo daqueles que vêm para Cristo não quer uma transformação de vida e ao mesmo tempo existe o extremo de nós mesmos, religiosos, que quer que a pessoa venha para Cristo e já seja mudado na raça. E não respeitamos o processo, né? Cada um tem um processo, cada um Deus vai trabalhar de uma forma por exemplo, diferente. Às vezes, antes de dar a Bíblia, a gente dá as normas. Uma das cantoras que o pastor Eliseu citou, cantoras, ela foi se defender. A Todinho, né? Ela gravou até, né, bem ele gosta do... Não tem problema falar. Ele gosta Ser polêmico. Não, mas eu falo assim, e aí, beleza. Também ela tá no processo de transformação, a Todinho. A palavra... Agora não é mais não. Uma palavra de profecia. Jojo Todinho, você ainda será uma serva de Deus exemplar. Deus tem um chamado na tua vida e você sabe disso, tá perdendo tempo aí no mundão. Vem logo para Cristo. Aí assim, essas pessoas às vezes falam assim, não, mas eu também sou crente, eu não sei o quê. Só que aí tu abre as redes sociais dessas pessoas, cara, nem que tu não queira julgar, não tem como. Verdade. Porque o crivo da palavra não passa. Aí é muita sensualidade, é muita cena explícita de depravação. Então é impossível que a igreja de Cristo, que detém a palavra da verdade, não passe essa pessoa pelo crivo. A pessoa que quer fugir do crivo da igreja, ela foge da própria autoridade de Cristo. A igreja, quando eu falo igreja espiritual, ela é responsável por dizer, Deus é na sua vida. Como é que a pessoa se torna pastor? Hoje tem muita gente que fala assim, ele primeiro se torna pastor, depois ele abre a igreja, né? Mas como que funciona na prática? Você é visto pelo pastor, o pastor te treina, depois ele passa pelo processo, depois ele te apresenta para a igreja. Agora imagina tu devendo o povo. Aí não... Comprou a Avon, o Boticário não pagou. Caloteio. Aí você vai lá e a igreja faz isso. Né? O pastor faz a pergunta, os irmãos concordam, isso na igreja lotada, com a apresentação desse irmão ao ministério pastoral. Meu amigo, qualquer pessoa que levantar, tu tá morto ali. Mas, pastor, eu falo dessas pessoas, por exemplo, que vem... O cara veio do mundo, é uma celebridade. Mas é o sentido mesmo. A gente tem que respeitar o processo da conversão, da regeneração dessa pessoa. Mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, a Karina Bach, ela teve uma transformação linda, a gente acompanha ela, entendeu? Mas, ao mesmo tempo... A gente pega um exemplo da Andressa Urach, parece que eu tô ligado em todo mundo. A gente parece, não parece. Não parece. Tá. Não parece. Virou fofoca gospel. Tem um nome que Vossa Excelência está citando que eu não faço ideia de quem seja. Tem a Vanessa Urach, que ela veio também uma transformação linda e tal. Depois espirucou, entendeu? Então a gente... Depois o quê, rapaz? Espirucou. Etimologicamente, qual a raiz dessa palavra? Espirucado é uma linguagem do amigo meu, Júnior Viana, que ele fala, eu tô espirucado. Até também tu não sabe. Percebi que você não sabe o sentido profundo dessa palavra. Mas beleza, vai. Mas tu entendeu, né? Espirugou. E aí até quis processar a igreja e tal. Por quê? Ela veio de forma radical, se entregou de corpo e alma
e não conseguiu ter permanência. Por isso que eu penso, claro, Deus vai trabalhar com cada um de uma forma, né? Mas quando vem esse processo e a pessoa vai aceitando essa obra que o Espírito Santo vai fazendo, que é a obra da regeneração com o tempo, eu acredito que essa pessoa consegue permanecer. Eu gostei do que você falou e eu guardo muitas coisas, né? Eu penso que você não pode julgar a eternidade dessa pessoa. Não. Eu não posso julgar nem a minha. Verdade. Hoje eu estou aqui dando uma entrevista, eu tenho muita convicção da minha fé. Hoje o meu momento é esse. Porque o texto bíblico diz que o Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Essa testificação, ela é profunda, porque ela vai exatamente reverberar naquilo que eu serei, naquilo que Deus começou agora e naquilo que eu serei. Eu terei o meu corpo transformado. Então é o que eu falo, você tem a questão da motivação, do encontro, até que ponto esse encontro com Cristo impactou a ponto de fazer você abandonar essas coisas para viver para Ele. Cara, a minha questão é essa, se Cristo é a melhor coisa que eu encontrei na minha vida, e Jesus tem uma regra de fé, ou eu sigo, aí tem pessoas que seguem a Jesus, mas não se tornam discípulos dos seus mandamentos. Tá? Então, Jesus tem muitos seguidores. Mas quando ele fala assim, ó, mas não pode fazer isso, não, essa parte eu não quero não. Por quê? Muita gente envolvida com seguir, pouca gente envolvida com o discipulado, com o servir. Esse é um problema muito sério. Porque esse discipulado, esse servir, ele tem um processo. Tá? Ou seja, nada pode estar no meio desse processo. Jesus, eu te seguirei, mas deixa primeiro com que eu vá enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Qual que é o problema de enterrar o pai? Eu enterrei o meu, cara. Jesus é muito insensível, né? Não permitir um filho enterrar o pai? Que Jesus insensível, é porque é o absoluto, não tem meio termo. Ou você abre mão de tudo, ou Jesus não conversa com você. Ou seja, nada pode ser maior do que o sentimento que você tem por ele. Isso é forte. Nada pode. Imagina, me diz que o cara vai pegar em quê? Jesus, deixa, o senhor consegue me esperar? Só vou enterrar meu pai, cara. Isso está na lei. O filho precisa enterrar o pai. Jesus fala assim, deixe com que os mortos enterrem os seus mortos. Mas ele é meu pai. Né? Ele é meu pai, mas não pode ter nada entre mim e você. Nem o amor que você sentia por ele. Deixa lá. Quer me seguir? Me segue. Esse processo, eu falo isso com minha alma arrepiando em meu corpo, porque esse processo é dolorido, cara. É difícil esse processo, mas ele é prazeroso. Por quê? Porque você vai falar, nossa, como eu não prestava, né? Como eu não era legal. Rapaz, a palavra misericórdia, eu fico vendo o cara entregando cesta básica. Cara, isso não é misericórdia não, rapaz. Né? É o que eu falei, a motivação. O que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela tem 3 palavras. Duas. Misericardia. Cardia vem de coração. Misericórdia. Miseri vem de miserabilidade. Misericórdia é alguém que tem a capacidade de pegar o coração dele e colocar na miséria do outro. Cita um. Isso é forte. Entendeu? Distribuir uma cesta básica hoje é bom. E amanhã, quem distribui? E depois? A misericórdia ela é completa, ela não é momentânea. Ela é completa. É eu acompanhar uma pessoa, é eu ajudar uma pessoa. E uma das melhores formas de você ajudar uma pessoa é fazer com que essa pessoa depois não precise mais de ajuda. Não é só mantendo a pessoa miserável. Não, cara, hoje eu estou te ajudando. Mas eu vou te ajudar a sair dessa crise. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode parar de depender e de dar trabalho para os irmãos. Porque você precisa também se levantar, se erguer para ser bênção na vida de outras pessoas. Entendeu? Uma das melhores formas de ajudar o miserável é tirando ele da miséria para que ele se torne uma pessoa abençoadora. E poucas pessoas entendem essas questões. Entendeu? Tremendo. Então, cara, não, mas o evangelho é isso. E isso aí, além dentro de tudo que o senhor falou aí, que muitos aceitam a Cristo quando ele faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas a maioria o rejeita quando ele diz, nega-se a si mesmo. Me diz o culto que Jesus esvaziou. Um culto aí que Jesus esvaziou. Foi do sermão? Tu lembra, né? Lembro. Tá. Que só Pedro... Qual que é hoje a maior motivação do pastor? E não é motivação ruim, agora é uma motivação boa. Nenhum pastor, o Shoa, o Alisson, pega uma igreja e fala assim, Senhor, pode ficar só 2, tá bom demais. Mentira. Verdade. Quantidade é bom. É ou não é? Inclusive a gente mede demograficamente a igreja como? A igreja está crescendo. Como? Olha, era 800, agora está 1.000. Era 100. Obviamente, isso não é ruim não, cara. Não é ruim não, ora. Como é que eu vou ajudar a comunidade se eu não tenho dizimistas, ofertantes? Entende? Só que Jesus... então hoje a regra é, geralmente você passa um tempão para construir uma igreja. Jesus passou um tempo, construiu uma igreja de quase 15 mil pessoas. Se você se basear pelo que ele alimentou dos 5 pães e 2 peixinhos, você vai pegar uma igreja de mais ou menos 15 mil pessoas. Era a multidão que seguia Jesus.
pelo deserto, ainda pregava indo no deserto. É a mensagem dele poderosa. Jesus, com a igreja cheia, eu vou modernizar, vou contextualizar isso aqui. De repente, Jesus prega um sermão pesado em João capítulo 6. Sermão de discipulado, de relacionamento, de canibalismo teológico, espiritual. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Entendeu? Fala sobre a eternidade, ele fala tanta coisa. A multidão, os comedores de pão, os seguidores, foram tudo embora. Ficou os 12. Vai lá, tu tá no lugar de Jesus. O que você falaria para os 12? Hashtag é nós, que bom que vocês ficaram. Pelo menos vocês. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Valeu a pena. Rapaz, aí sabe o que Jesus faz? Olha por 12 e fala assim, e vocês? Não querem também não? Rapaz, secou tudo. E vocês? Rapaz, eu não duvido que naquele momento Judas e Tomé olharam um pro outro. Vamos. E Judas falou assim para Tomé, duvido se tu vai. Duvido, brincadeira. Mas é aqui que está o momento do confronto do discipulado. Quando eles param, ninguém fala. Mas lá vem hashtag Pedrão é nós. Pedro diz, para quem iremos? Cara, ninguém vai para ninguém. É para onde vamos? Para onde nós vamos? Não é assim que você fala? Para o lugar. Para qual lugar que nós vamos? Para onde a gente está indo? Mas olha Pedro, para quem iremos? Jesus se tornou para Pedro o melhor lugar para se estar, cara. Não foi a melhor pessoa, ele tornou Jesus muito mais do que uma pessoa, mas o melhor lugar para se estar. É como se Pedro falasse assim, eu encontrei o paraíso, o jardim do Éden na terra. Uma habitação. Uma habitação. Para quem iremos? Olha o texto. Se só tu tens palavra de vida eterna. Que maravilha. Pastor Neto, o senhor é crente antigo? É um velho? Sou, cara, sou. Dentro do que tu já sabe que os nossos pais na fé viveram, o que o senhor viveu em Deus no passado, que a gente não vive hoje. E se fosse para tu pedir a Deus, faz de novo, o que tu pediria? Faz de novo. O bicho canta também, né? Que inveja, né? Inveja, né? Prega, mestre, ensina, canta. Pula de um pé só, tira oferta. Abre a igreja. É bonito, né? Ah, bonito é a gentileza sua. O que tu pediria? Cara, o meu sonho, né, de ver. Eu não vou dizer para ti que isso não está acontecendo. Eu já vejo esse movimento de uma geração cheia, transbordando de Deus. Que diminua o grito das redes sociais e aumentem o volume das obras, do fazer, do amar a Cristo. Entendeu? De pessoas comprometidas com o reino de Deus, que amem a palavra, que desejem Cristo ardentemente no seu coração. E é o que você falou, é legal, né? John Wesley, as pessoas faz de novo, as pessoas gostam de fazer essa oração, né? Faz de novo, Senhor. Faz novamente. Então eu penso que, eu não diria um reavivamento, porque eu sou catedrático nisso. Eu acredito que a igreja está exatamente como Jesus quer que ela esteja. Sim. Que igreja? A igreja dele, a espiritual noiva dele. Não é assim? Você não ornamenta, não arruma a sua esposa do jeito que você quer? Agora, nós temos uma turma que precisa voltar. Né? Uma turma que precisa buscar mais, orar mais, amar mais a palavra, largar as redes sociais, ir mais para a Bíblia, usar quando for necessário, entendeu? Então essa geração que realmente não se apegue a congressos, porque... Só uma ressalva, é usar as redes sociais e não deixar as redes sociais. E não deixar usar, essa, né? Que exatamente, né? Exatamente, não deixar com que você seja dominado. A rede social não é um problema para quem é crente. Né? Quando eu falo crente, eu falo do cristão, que é imitador de Cristo. Seja a rede social, seja qualquer outra coisa, ele sabe qual que é a prioridade dele. Então eu acho que isso é importante, né? Por uma geração. Seria o meu hashtag, por uma geração que ame a Cristo acima de todas as coisas. Que faça de Cristo o que Pedro fez, um lugar de habitação. Um jardim do Éden, no meio do caos. Ou como diz William Barclay, uma ilha de pureza no meio de um oceano de impureza, de incredulidade, de corrupção. Mas que as pessoas olhem para nós assim, rapaz, Jesus é na tua vida. Não porque você pregou contra o homossexualismo, não, mas porque quando você falou de Jesus, eu entendi que ele liberta. Eu entendi que ele me ama, eu entendi que eu vou largar essa vida. Por quê? Porque eu entendi a mensagem do Evangelho. Então, por uma geração que, seja menos polêmica, mas que pregue a verdade, que vai gerar polêmica, é óbvio, mas que pregue com a motivação correta. Não de dissipar, mas de trazer pessoas para o reino de Deus, de pessoas que integrem essas pessoas no corpo de
Cristo, no corpo místico. Jesus tem um corpo, cara. Ele é o cabeça desse corpo. Entendeu? As pessoas falam assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Você não é templo do Espírito Santo, né? Pelo amor de Deus, está na Bíblia. Não está na Bíblia. Nós não sabeis que o vosso corpo é templo, não são templos. Jesus não tem templinhos, você é um templo 1, tu é o templo 2, tu é o templo... Ele tem um templo só, um corpo só, uma igreja só, uma noiva só. E eu, como membro, preciso estar interligado com esse corpo. É por isso que o pastorado midiático não funciona. Eu sou pastor pelo YouTube. Não, tu é fajuto. A igreja precisa estar reunida. Como é que eu vou entender as minhas crises se eu não tiver relacionamento com meu amigo? Entendeu? Como é que eu vou me descobrir se eu não tiver o outro? Então essa alteridade, esse se ver no outro é muito importante nessa perspectiva. Então por essa geração que apresente esse evangelho genuíno, que arrebenta com a gente, que quebra o nosso ego, que quebra as nossas fortificações e que nos leve de joelhos à presença de Deus. Tem muita gente aí escondendo pecado atrás de glória a Deus e aleluia. Isaías, quando viu a glória, disse, eu caí. Eu olhei logo para mim mesmo e disse assim, ai de mim. Então esse seria o meu pedido por uma geração que ame a Cristo. Perfeito, Pastor Neto. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Eu Acredito Podcast, o nosso encontro de quintas-feira. O Léo já tá me olhando torto ali porque eu já passei do horário. Nem tava me olhando, né, Léo? O Léo não tava nem aí pra ti. Não dá ideia. Tu és a menor preocupação do Léo, né, Léo? Então vamos ficar aqui até, mano. É só que ele quer ir pra casa. É brincadeira. Pastor Neto, muito obrigado. Olha naquela... O senhor já deixou muitas palavras de reflexão aí, mas deixa em hebraico, em grego, em aramaico. Fala bonito um pouquinho e traduz pra gente aí. Apresenta seu curso também. Ah, tá. Gente, olha só. Inclusive tem alguns alunos assistindo aí. Nós temos uma plataforma, hoje um preço bem promocional, R$ 29,90 por mês. Você tem acesso a um curso completo de grego, a um curso completo de hebraico, a teologia bacharelado, tá? Você tem acesso ao comentário que eu faço do Novo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Comentários do Antigo Testamento, tudo por R$ 29,90 por mês, gente. Por mês. Não é porque você não dá de graça, porque eu tenho que pagar a plataforma, a estrutura, entendeu? Se fosse a Netflix. Mais 29, gente. Exatamente, é o sistema da Netflix, R$ 29,90 por mês. Você tem, inclusive, acesso a mim diretamente no grupo de Telegram. Então, é uma benção. Você que quer participar, sct.to.br. Ou então procura aí Neto Andrade, seja nas redes sociais, você vai me encontrar e você vai poder falar com o nosso suporte, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nos abençoe em hebraico aí. Yevarechecha Adonai veish merecha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É isso aí, gente. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Danilo, o Alisson, pela participação de vocês. Foi muito bom ter, porque eu não deixei nem vocês falarem. Nem precisou, os caras já... Mandar um abraço aqui pro meu amigo Sérgio. O Sérgio. O Sérgio, Já saiu cara. já do podcast? Não, ele tá aqui. Cadê ele? Tava falando aqui agora. Danilo tem Você não 25 com a cara de 35. Você não deu um abraço dele antes, ele foi embora. Não, tá aqui ele, ó. Ele falou que esse negócio de usar a Bíblia, o Neto aprendeu comigo. Sérgio é terrível. Um abraço, Sérgio. Tamo junto. Obrigado, viu, mano? Só lembrando que o pastor Neto Andrade vai ficar conosco até domingo, né? Vai estar no Monte Oreb agora sábado. E agora no domingo e aqui em Curitiba também, na congregação do evangelista Milton Rocha. Vai estar Vai estar lá. aqui o Milton também. É uma bênção, um paizão para nós. É uma referência para nós. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, às 14 horas, um encaixe aqui com a gente. E dia 8, quinta-feira, estaremos mais uma vez aqui no nosso horário, às 22 horas, em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Beijo no coração. Eu acredito.